Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 9, Olivier. Viajando por esta estrada sinuosa e aparentemente interminável, esta caravana com centenas de pessoas não se movia em um ritmo muito rápido. Todos os guardas da caravana mantiveram um olhar atento na direção da Cordilheira das Bestas Mágicas em todos os momentos. Havia duas fontes principais de perigo nesta estrada. A primeira foram as feras mágicas da Cordilheira das Feras Mágicas. O segundo foram bandidos. Como esta estrada, que tinha centenas de quilômetros de extensão, não era controlada nem pela União Sagrada nem pelo Império O'Brien, naturalmente havia muitos bandidos aqui. Rangido. Rangido. As rodas da carruagem rangeram ritmicamente e Linley recostou-se, apreciando o licor forte no odre. Já se passaram 3 anos desde que toquei em álcool. Este licor forte me parece ainda mais agradável do que aqueles vinhos requintados que o Jadwater Paradise costumava ter. Embora ele risse, Linley também estava suspirando em seu coração. Enquanto isso, ao seu lado, Bebe mastigava com prazer pedaços de carne assada. O mais velho dos 2 soldados com quem Linley estava compartilhando esta carroça disse: "Amigo, meu nome é Londes Langse. Este é meu amigo mais novo. Seu nome é Lutero, Lud. Linley ficou ligeiramente surpreso. Ele entendeu que esses 2 queriam saber seu nome, mas Linley sabia que seu nome já estava na lista vermelha da Igreja Radiante como alguém que deveria ser morto imediatamente. Você pode me chamar de Lei. Linley disse com uma risada. Lei, que nível de besta mágica é essa sua pantera? Aquele jovem chamado Lutero imediatamente perguntou com entusiasmo. O pelo desta fera mágica é tão macio. Montar em uma fera tão mágica seria realmente tão majestoso. Eu acho que deve ser pelo menos uma fera mágica de rank 7. Tudo o que você precisa saber é que ele é uma fera mágica de alta classe. Linley disse casualmente. A pantera nuvem negra, Airu, que estava galopando ao lado da carroça, de repente fixou Luther com seus olhos frios. Vendo o olhar de Airu, Luther imediatamente ficou tão assustado que só conseguiu sorrir fracamente em resposta. Todos no continente Ulan sabiam que as feras mágicas possuíam uma inteligência que não era menor que a dos homens. Eles definitivamente não poderiam ser tratados como animais domésticos domesticados. Se você tentasse, os resultados seriam desastrosos. Vocês 2 pertencem à União Sagrada? Ou para o Império O'Brien? Linley perguntou. Linley sabia muito pouco sobre o Império O'Brien. Nós 2 somos do Império O'Brien. Londes disse com uma risada. Lei, e você? Esta será minha primeira viagem ao Império O'Brien. Há muito tempo ouço que o Império O'Brien tem um tremendo espírito marcial, mas nunca experimentei isso por mim mesmo. Linley disse calmamente. Tanto Lutero quanto Londes viviam no limite de suas lâminas. Eles possuíam uma visão muito boa e podiam facilmente dizer que Linley era uma pessoa extremamente poderosa. Afinal de contas, para poder subjugar uma fera mágica poderosa, era preciso primeiro ser capaz de dominá-la totalmente com poder. Só então ele se submeteria. Lei, nós, cidadãos do Império O'Brien, reverenciamos muitos combatentes poderosos. Não importa aonde você vá, você será recebido com grande cortesia, dado seu poder. Londes disse com uma risada. Lei, se esta é a primeira vez que você visita o Império O'Brien, você sabe muito sobre ele? Além de saber que o Império O'Brien tem 7 províncias administrativas e saber sobre o Deus da Guerra, não sei muito. Linley riu. Como o mais poderoso militarmente dos 4 grandes impérios, o território do Império O'Brien também era o maior entre as 6 grandes potências. Cada uma dessas 7 províncias era significativamente maior que um reino. Lei, deixe-me explicar. Nosso império possui um grande número de especialistas. Mesmo os combatentes do 9º posto não ousam ser arrogantes na capital imperial. Afinal, o Colégio do Deus da Guerra está localizado no topo de uma das montanhas nos arredores da capital imperial. Londes explicou com entusiasmo. A Faculdade do Deus da Guerra? Linley não tinha ideia do que era isso. Ao lado dele, Luther disse apressadamente. Lei, você absolutamente deve estar ciente disso. O local de treinamento mais elevado e mais sagrado de todo o Império O'Brien é o War Gods College. A cada 100 anos ou mais, ou às vezes a cada poucas centenas de anos, o Deus da Guerra aceitará um único discípulo a quem ensinará pessoalmente. O número de discípulos diretos que ele tem é extremamente pequeno, mas 8 ou 9 em cada 10 pessoas que o Deus da Guerra aceita como discípulos se tornarão combatentes de nível santo. Ao ouvir isso, Linley ficou verdadeiramente atordoado. Anteriormente, ele tinha a impressão de que a Academia O'Brien era a academia de treinamento de elite que existia, mas agora, claramente, o Colégio do Deus da Guerra era muito superior a ela. Mas é realmente muito difícil ser aceito como discípulo pelo Deus da Guerra. Mesmo os discípulos honorários a quem ele não ensina pessoalmente verão apenas um adicionado ao seu número a cada 2 anos ou mais. Londe suspirou. Apenas um discípulo a cada ano ou 2, e ainda por cima um honorário. Esta taxa de aceitação foi ainda mais baixa do que a do Instituto Ernest, mas alguém poderia entender se pensasse sobre isso.
Afinal, isso tinha a ver com tomar o Deus da Guerra como professor e mestre. O Deus da Guerra, uma entidade que ultrapassou o nível santo há mais de 5.000 anos. Portanto, Lei, no futuro, se você conhecer alguém do War Gods College, terá que ter cuidado. Mesmo que decidam matar alguém, geralmente ninguém irá interferir, Londes aconselhou. Linley entendeu. O Deus da Guerra, O'Brien, foi o imperador fundador do Império O'Brien. Embora ele tenha abdicado há muito tempo, sua influência no Império O'Brien era muito maior do que a do imperador reinante. O Deus da Guerra O'Brien foi absolutamente a espinha dorsal e o principal pilar de todo o Império O'Brien. Certo. Você já ouviu falar de algum gênio que apareceu recentemente no Império O'Brien? Linley perguntou de repente. O que Linley estava pensando era, a densidade do sangue de dragão nas veias de Varton era ainda maior que a minha, portanto ele poderia naturalmente se tornar um guerreiro sangue de dragão. Seu potencial também deveria ser maior que o meu. A essa altura, Varton deveria ter 17 anos. Ele deveria ser muito famoso no Império O'Brien, dada a velocidade com que um guerreiro sangue de dragão treinava. De modo geral, em algumas décadas, eles poderão atingir o nível santo. Se alguém treinasse duro, seria capaz de alcançar o 9º posto em 20 anos, e o 8º posto em 10. O talento inato de Varton definitivamente deveria ser suficiente para surpreender o Império. Prodígio? Você está falando sobre Olivier, o santo da espada prodígio? Londes perguntou. O santo da espada prodígio, Olivier? Linley nunca tinha ouvido esse nome antes. Por que esse Olivier é conhecido como santo da espada prodígio? Ao lado dele, Luther disse apressadamente, Lei, se no Império alguém ouvir você dizer que não sabe quem é o santo da espada prodígio, eles vão rir de você. Você sabe quantos anos Lord Olivier tinha quando alcançou o nível santo? Ele era um combatente de nível santo? Que idade? Linley na verdade estava extremamente calmo. Ele era um membro do clã Dragonblood Warrior, que geralmente poderia alcançar o nível santo em algumas décadas. De um modo geral, os chamados prodígios ainda precisariam de quase um século. 47. Lutero disse com adoração. Lord Olivier era um combatente rank, 9 aos 30 anos, e aos 47 anos, entrou no nível santo. E há 3 anos, naquele ano em que a União Sagrada e a Aliança Negra sofreram o dia do Apocalipse, Olivier entrou no nível santo. Linley assentiu levemente. Parecia que aquele dia cataclísmico tinha sido apelidado de Dia do Apocalipse. Não admira que eu não tenha ouvido falar dele. Linley entendeu agora. Quando a fama dessa pessoa se espalhou, Linley tinha acabado de entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas e embarcou em seus 3 anos de treinamento árduo. Que Lutero claramente adorava esse santo prodígio da espada, Olivier. Ele disse apressadamente, Lei, deixe-me dizer uma coisa. Quando Lord Olivier alcançou o 9º posto, o Deus da Guerra o procurou ativamente e o convidou para se tornar seu aluno. Mas Lord Olivier recusou. Ele queria seguir seu próprio caminho de treinamento. Linley não pôde deixar de começar a admirar esse Olivier. Um Deus da Guerra que havia ultrapassado o nível santo há muito tempo queria aceitá-lo como discípulo, mas na verdade recusou. Na verdade, apenas um homem com suprema confiança poderia fazer tal coisa. Esta é a primeira pessoa a recusar o Deus da Guerra em toda a história. Lutero disse com adoração. Lei, a princípio muitas pessoas pensaram que Olivier era louco e o insultaram. Mas, Lord Olivier não estava apenas se gabando. 3 anos atrás, quando Olivier entrou no nível santo, ele imediatamente desafiou o santo da espada estelar, Dillon. Dillon? Linley franziu a testa. Linley ainda conseguia lembrar claramente que quando aqueles 2 combatentes de nível santo lutaram nos céus acima do município de Wushan, um deles tinha sido o santo da espada estelar, Dillon. O outro era um grande mago santo, Rudi. Esses 2 nomes ficaram gravados para sempre na mente de Linley. Certo. Lord Dillon, o santo da espada estelar, é famoso há muito tempo e é um combatente de nível santo há quase um século. Olivier tinha acabado de entrar no nível santo e imediatamente foi desafiar Dillon. Muitas pessoas pensaram que Olivier era muito ousado e arrogante. Mas no dia do duelo, os olhos de Lutero estavam cheios de admiração e adoração. Dentro de 3 golpes de espada, o santo da espada estelar, Dillon, foi derrotado. Ser capaz de derrotar o santo da espada estelar, Dillon, assim que ele entrou no nível santo foi algo que surpreendeu a todos. Só agora, devido ao seu poder, ele foi publicamente reconhecido como um gênio. Linley também ficou cheio de admiração. No passado ele discutia frequentemente sobre combatentes poderosos com o vovô do Erren. Linley sabia muito bem que havia uma grande diferença entre santos em estágio inicial, santos em estágio intermediário, santos em estágio final e santos em estágio máximo. Dillon alcançou o nível santo há quase 100 anos, mas foi derrotado em apenas 3 golpes de espada pelo santo da espada prodígio, Olivier. Linley teve que admitir que Olivier era incrivelmente poderoso. Além do mais, ele tinha apenas 47 anos. Para alguém atingir o nível santo aos 47 anos de idade e ser tão poderoso, mesmo os guerreiros supremos não seriam muito melhores que isso. Conversando com esses soldados contratados que viajavam por toda parte, Linley aprendeu muito sobre o Império O'Brien, dando-lhe uma boa noção da área. Ao anoitecer, a caravana parou mais uma vez. Fogueiras foram acesas por toda parte e todos os tipos de pratos assados selvagens foram trazidos.
Lily seguiu Luther e Londes até uma fogueira, onde começaram a assar pedaços de carne de perna. Lily de repente virou-se para olhar na direção de Aeru. Naquele exato momento, um jovem nobre vestido de terno estava parado ao lado da pantera Nuvem Negra, olhando para ela com entusiasmo. Que linda pantera! Os olhos do jovem nobre brilhavam como pedras preciosas enquanto ele olhava para a pantera Nuvem Negra. Ele até estendeu a mão com a intenção de tocá-lo. A pantera Nuvem Negra era uma fera mágica de pico do 9º rank. Ele era extremamente arrogante. Como ele poderia permitir que uma pessoa comum tocasse nele? A pantera Nuvem Negra de repente balançou a cabeça, fixando os olhos frios naquele jovem nobre. Infelizmente ele começou a soltar um grunhido ameaçador. Groou! Ah! Aterrorizado, o jovem nobre recuou rapidamente caindo de costas. Seu rosto estava branco de medo. Haha! Luther, Londes e Lily começaram a rir. Nesse momento a porta de brocado de uma carruagem próxima foi aberta e uma jovem vestida com um vestido violeta claro saltou imediatamente da carruagem assustada. Kenny, Kenny, o que aconteceu? Ao ver esta mulher, os olhos de Lily brilharam de repente. Este vestido de corpo inteiro era bastante justo, revelando sua cintura fina e flexível, além de fazer seu peito inchar ainda mais. Enquanto ela corria, seus longos cabelos esvoaçavam. Essa figura esbelta era uma das 3 principais figuras femininas que Lily já tinha visto. A julgar pela sua aparência, ela deveria ter 17 ou 18 anos. Irmã mais velha, irmã mais velha. Aquele jovem nobre agarrou esta senhora aterrorizado. Aeru, a pantera Nuvem Negra, soltou outro grunhido insatisfeito na direção do jovem nobre. Isso aterrorizou tanto a jovem nobre que seu rosto também ficou branco instantaneamente. Não tenha medo. Aeru não vai te machucar. Lily gritou rindo. Haha, senhorita Gené, você precisa cuidar bem do seu irmão mais novo. Esta poderosa fera mágica não é um dos seus animais de estimação. Se ele irritar, isso pode comê-lo. Hahaha. Londes riu alto. Essas palavras fizeram os rostos de Gené e do jovem nobre ficarem brancos. Gené colocou o jovem nobre de pé e rapidamente fez uma reverência em desculpas. Desculpe, desculpe. Não há necessidade de se desculpar conosco. Esta pantera negra é de lei. Você pode se desculpar com ele. Luther também se juntou à diversão. Gené olhou para Lily. Claramente, ela não era boa em interagir com as pessoas. Seu rosto imediatamente ficou vermelho ao olhar para ele. Senhor Lei, sinto muito. Está bem. No futuro, apenas certifique-se de que seu irmão mais novo não irrite mais Aeru. Lily riu. Já fazia muito tempo que ele não conhecia uma garota que se envergonhava tão facilmente. Gené imediatamente puxou o jovem nobre pela mão na direção da carruagem próxima. Divertido, divertido. Lily riu, levando o odre aos lábios para outro gole. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros, Capítulo 10, Uma Única Espada. Lei, o que você acha disso, senhorita Gené? Ela é incrível, não é? Londes disse com uma risada silenciosa. Ela é incrível. Lily assentiu em elogio. Ao lado deles, Luther se aproximou. Ela não é apenas alguma coisa. Em todos esses anos que estive perambulando, vi inúmeras mulheres lindas. Mas senhorita Gené. Ela é absolutamente top, Lei. Você está interessado na senhorita Gené? Lily piscou em estado de choque. Londes também olhou para Lily com uma piscadela que todos os homens entenderam. Lei, é normal que pessoas poderosas tenham belezas com elas. Se você não aproveitar a oportunidade, depois de sair da caravana, você não terá outra chance. Vocês dois, Lily não sabia se ria ou chorava. Alice há muito tempo fez com que Lily selasse seu coração em relação ao amor romântico. E agora, Lily ainda não estava no estágio em que estava faminto e iria atrás de cada garota bonita que via. A senhorita Gené e seu irmão mais novo acabaram de sair. Luther disse de repente em uma voz suave. Lily virou-se para olhar. Na verdade, a senhorita Gené e seu irmão mais novo, Kenny, estavam indo em direção a uma fogueira, que atualmente era ocupada por seu servo idoso. Aquele jovem nobre, Kenny, não pôde deixar de olhar novamente para a pantera Nuvem Negra. A pantera Nuvem Negra imediatamente revelou suas presas brilhantes e frias. Kenny ficou tão apavorado que apertou com força as mãos da irmã. Senhorita Gené, como se sentisse algo, virou-se para olhar na direção de Lily também. Assentindo um tanto se desculpando para Lily, a senhorita Gené levou seu irmão mais novo para se sentar ao lado da fogueira. Irmã mais velha, aquela fera mágica é tão linda. Os olhos de Kenny eram brilhantes como pedras preciosas e cheios de saudade. Será ótimo se um dia eu também tiver uma fera mágica poderosa. O velho servo riu. Jovem mestre Kenny, domesticar uma fera mágica não é tarefa fácil. Para domar uma fera mágica poderosa, você deve subjugá-la totalmente, e para subjugá-la, você deve derrotá-la de frente. Pelo que eu sei, o tipo mais fraco de feras mágicas do tipo Pantera são todas do 7º posto. Que Lord Lei é um combatente verdadeiramente poderoso. O mais fraco é uma fera mágica de rank 7? Kenny respirou fundo. Vovô Lambert, é tão poderoso quanto você, vovô Lambert, Lambot? Na mente de Kenny, a pessoa que ele mais adorava no mundo era seu avô Lambert. Quando ele e sua irmã estavam na união sagrada, não tinham ninguém em quem confiar. O tempo todo foi o vovô Lambert quem os protegeu.
Se não fosse pelo vovô Lambert, os nobres da cidade em que viviam já teriam enviado pessoas há muito tempo para capturar sua irmã. Ele viu pessoalmente o vovô Lambert quebrar o escudo de um guarda-nobre com um soco e depois derrotar facilmente 10 guardas. Eu só tenho um pouco de habilidade. Ele poderia me matar de uma só vez com facilidade. Lambert riu, esfregando a cabeça de Kenny. Jovem mestre Kenny, quando chegarmos ao Império O'Brien, você deve ter cuidado. Existem muitos especialistas neste mundo. Só posso protegê-lo em lugares como aquelas cidades pequenas. Mas quando chegarmos às grandes cidades... Está bem. Desta vez vamos assumir o cargo de governador da cidade, certo? Kenny ergueu arrogantemente a cabecinha. Quando eu for o governador da cidade, de quem terei medo? Olhando para Kenny, Gené não pôde deixar de dar um tapinha afetuoso em sua cabecinha. Kenny, no futuro, você será um governador de cidade majestoso. Claro, Kenny estava muito confiante. Lentamente a maioria das pessoas na caravana começou a adormecer. Apenas alguns mercenários permaneceram acordados num perímetro defensivo em torno da caravana. Linley estava sentado de pernas cruzadas no chão, a espada pesada de adamantina colocada em seu colo como sempre. Linley não sabia como os ancestrais de seu clã haviam treinado no terceiro nível de uso da espada pesada, o nível impor. Mas o método de treinamento de Linley era permitir que sua alma se tornasse uma com a grande terra e com o vento sem limites. A terra possuía uma pulsação maravilhosa e pulsante própria. Esse pulso único tinha seu próprio ritmo único no qual Linley submergiu. Quanto ao vento sem limites que enchia todos os céus, tinha uma ligação profunda e íntima com o espaço, o que também era uma parte importante para poder compreender a essência do nível impor. Submerso na natureza, compreendendo a natureza. Neste estado, Linley não percebeu a passagem do tempo. Na segunda metade da noite, quando a grande maioria da caravana estava dormindo, apenas alguns mercenários contratados mantinham vigilância vigilante. Grossa. Noite profunda. O vento frio soprava e farfalhava nas pontas dos cabelos de Linley. Os olhos fechados de Linley se abriram de repente, e então ele embainhou a espada pesada de adamantina nas costas. Levantar. Linley deu um tapinha em Londes e Luther 2 vezes cada. Londes e Luther eram mercenários que viviam no limite de suas armas. Eles dormiam muito levemente. Imediatamente eles acordaram. Londes e Luther perceberam rapidamente que ainda era meia-noite. Lei, é tarde da noite. Por que você não está dormindo? Londes ficou um pouco infeliz, mas não se atreveu a reclamar. Bandidos estão chegando. Linley disse casualmente. Os olhos de Luther estavam se fechando novamente, mas de repente eles se abriram. Olhando para Linley em estado de choque, ele disse, Lei, o que você disse? Bandidos estão vindo? Um grupo de cerca de 100 bandidos está se aproximando de nós a aproximadamente 300 metros de frente. Eles estão lentamente vindo para cá. Linley continuou. Só então, Linley estava em comunhão com a pulsação pulsante da terra e os fluxos do vento. Linley podia sentir claramente aquele cerca de 100 metros vindo de centenas de metros de distância. Naturalmente, em condições normais, Linley não teria sido capaz de detectá-los tão cedo. Mas depois de se tornar um com a natureza, ele naturalmente ficou muito mais sensível. Lutero ficou assustado. Não fique aí parado como um idiota. Acorde todos os nossos irmãos. Londes estava muito mais calmo. Entendi. Luther saiu imediatamente para acordar um mercenário após o outro, enquanto Londes foi avisar todos os mercenários que estavam de guarda. Sendo acordados de seus bons sonhos no meio da noite, os mercenários ficaram naturalmente todos infelizes. Bandidos chegando. Mas essa frase foi suficiente para chocá-los e fazê-los se levantar. Onde eles estão? Olhando em todas as direções para a noite escura, os mercenários acordados não conseguiam nem ver a sombra de um bandido. Todos eles começaram a ficar infelizes. O líder dos mercenários, um homem barbudo, agarrou Londes pela camisa. Você disse que há bandidos. Onde? Eu não. Foi Lei quem disse que existem bandidos. Londes explicou apressadamente. O homem barbudo ficou chocado. Com relação a esse especialista que eles encontraram no meio da jornada só de olhar para aquela pantera negra, o homem barbudo sabia que não era ninguém que ele pudesse ofender. Para um especialista fazer essa afirmação, ele claramente não estaria apenas pregando uma peça. E justamente neste momento, o homem barbudo também pôde começar a ouvir os sons extremamente suaves de passos furtivos vindos de longe. Dado o poder do homem barbudo, ele conseguia distinguir os sons com bastante clareza agora. Bandidos! Prepare-se, prepare-se! O rugido aterrorizante do homem barbudo imediatamente acordou todos. Até mesmo muitos comerciantes adormecidos, bem como seus condutores de carruagens, foram acordados. Esses cerca de 100 mercenários se alinharam de maneira ordenada. Barba Grande Malone. Eu não esperava que você estivesse tão alerta. Você fez algum progresso ao longo desses anos. Parece que nossa emboscada falhou. Teremos que fazer um ataque frontal então. Uma risada alta pôde ser ouvida e então uma figura vestida de preto apareceu na frente da caravana. É você? O rosto do homem barbudo mudou enquanto ele olhava para aquele homem de um olho só e cabelos dourados. McKinley Mai Jin Lee, a víbora caolho. Neste longo caminho que ninguém controlava, este nome era muito famoso.
Essa pessoa era famosa tanto por sua crueldade quanto por seu poder. Uau! Uma criança que estava na caravana atrás começou a chorar. Bandidos! Muitas pessoas começaram a entrar em pânico. Quieto! O homem barbudo rugiu com raiva. Muitas pessoas na caravana começaram imediatamente a organizar-se em grupos, certificando-se de que todos estavam juntos. Vários jovens armaram-se com armas, preparando-se para resistir. O homem barbudo olhou para o homem de cabelos dourados e de um olho só. Víbora caolho, não leve as coisas longe demais. Que tal agora? Oferecerei 5.000 moedas de ouro para você e os seus, para nos permitir passar. Negócio? 5.000 moedas de ouro? O homem de um olho só riu friamente. Malone, você me considera McKinley um mendigo? Ouça, 100.000 moedas de ouro e eu deixo você ir. Caso contrário, HMPH. Os rostos de todos os mercenários afundaram. 100.000 moedas de ouro? A compensação deles para esta missão de escolta foi de apenas 60 ou 70.000 moedas de ouro. Se oferecessem 100.000 moedas de ouro, estariam pagando do próprio bolso. Afinal, de acordo com as regras de escolta mercenária, uma vez que aceitassem uma missão de escolta, mesmo que tivessem que subornar alguns bandidos, a companhia mercenária teria que pagar do próprio bolso. Víbora caolho, não exagere. Você deveria estar satisfeito em ganhar 5.000 ouros sem que um único homem seu morra. O homem barbudo ergueu seu machado de batalha. De outra forma, teremos apenas que ver quem é mais forte. Big Beard Malone estava bastante confiante. No passado, ele lutou contra McKinley, e eles eram quase iguais em força. Ele acreditava que, sendo a emboscada um fracasso, McKinley não ousaria arriscar tudo em um ataque total. É assim que deve ser. Irmãos, ataquem! McKinley gritou em voz alta. Instantaneamente, todos os bandidos sacaram suas armas e, uivando com raiva, começaram a atacar. Isso realmente chocou Malone completamente. Svi! 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 Os arqueiros de ambos os lados começaram a lançar suas flechas sem piedade, mas em uma escaramuça de pequena escala como essa, com apenas 100 pessoas de cada lado, os arqueiros não tiveram um impacto muito grande na batalha geral. Malone, morra! McKinley avançou com uma arma afiada nos braços. Saltando no ar, com toda a força, desferiu um golpe tremendo em Malone. Malone balançou o machado de batalha para cima, sem querer mostrar qualquer fraqueza. Tum! A aura escura que cobria a arma de repente intensificou-se dramaticamente. Bam! Malone sentiu as mãos ficarem dormentes e não pôde evitar dar alguns passos para trás. Você? Malone olhou para McKinley com espanto. Ele sabia exatamente o quão poderoso McKinley era. Em termos de ataques frontais, sua própria arma tinha vantagem sobre a de McKinley. Mas naquele momento o adversário tinha vantagem sobre ele. Seu palpite está correto. Já entrei no rank 8 como guerreiro. O rosto de McKinley estava cheio de arrogância. Não admira que você não estivesse preocupado em fazer um ataque frontal. Malone agora entendia. Chefe, há uma mulher bonita aqui. Uma voz soou de repente. McKinley imediatamente virou a cabeça e viu Gené, com o rosto pálido de terror e choque. Neste momento Gené estava protegendo freneticamente seu irmão mais novo. A expressão lamentável em seu rosto era realmente emocionante. Haha, essa mulher é minha. McKinley imediatamente ficou animado. Os mercenários estavam lutando contra os bandidos. Um bandido decapitou um mercenário e depois foi atingido no peito pela espada de outro mercenário. Retire e recue. Malone gritou enquanto recuava rapidamente. Todos os seus mercenários também recuaram com ele. Lord Ley, eu imploro por favor, salve nossa caravana. Malone disse respeitosamente para Linley, implorando por ajuda. Neste momento, os mercenários formaram um círculo, com todos os mercadores e os outros dentro do ringue. Linley e Malone estavam ambos localizados na camada mais externa do círculo. Diante do apelo de Malone, Linley assentiu uma vez. Eu só vou ajudá-lo a lidar com o líder, Linley disse. Malone ficou instantaneamente tão animado que seus olhos brilharam. Se McKinley fosse morto, como eles poderiam ter medo dos bandidos restantes? Gené estava segurando firmemente seu irmão mais novo perto da fogueira. Irmã, aquele capitão mercenário parece estar implorando a Lord Ley. Os olhos de Kenny brilhavam enquanto observava tudo isso. Gené virou-se para olhar para Linley também. Linley estava parado no meio da estrada, olhando calmamente para os bandidos. Foda-se. Empunhando sua arma, McKinley avançou em alta velocidade. Ele avançava a uma velocidade extremamente rápida e seu corpo também tremulava da esquerda para a direita, como se tivesse se transformado em duas figuras separadas, dificultando a determinação de quem era o verdadeiro McKinley e qual era a ilusão. Lâmina ilusionista. Esta foi a habilidade especial de marca registrada de MC Kinelli, a víbora caolho. Que ridículo! Linley, já tendo atingido o nível de imposição, não considerava técnicas desse nível absolutamente nenhuma. Morrer, um brilho terrível e feroz apareceu nos olhos de McKinley. Linley tirou a espada pesada de adamantina da bainha nas costas. Esse movimento de desenho carregava consigo uma aura surpreendente e imponente, como se todo o espaço ao seu redor tivesse subitamente congelado. A espada pesada de adamantina cortou McKinley de uma maneira muito simples.
McKinley imediatamente quis se esquivar, mas para seu terror, descobriu que o espaço ao seu redor parecia ter sido subitamente comprimido e bloqueado. Naquele momento, nem mesmo Som conseguiu escapar da área. Ele não tinha para onde se esquivar e, na verdade, não conseguia ver mais nada. Seus olhos só podiam observar enquanto a espada pesada de adamantina se aproximava cada vez mais. Ele queria erguer a arma para bloquear, mas sentiu como se estivesse atolado em um poço interminável de areia movediça. A arma parecia pesar 10.000 libras e era extremamente lenta. Bam! A espada pesada de adamantina pousou contra o corpo de McKinley. De repente, todo o corpo de McKinley, da cabeça aos pés, transformou-se em polpa de carne. Os bandidos, os mercenários Gené, Kenny e os outros olharam espantados, com a boca aberta. O resto desses pequenos bandidos é para você lidar. Linley recolocou a espada na bainha enquanto falava calmamente com Big Beard Malone. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 11 Mãos. Sob o brilho das fogueiras, os rostos de todos estavam meio iluminados, meio sombreados. O cheiro de sangue ainda infestava a área, mas agora, os homens de ambos os lados da batalha apenas olhavam em choque para aquele cadáver que havia sido transformado em uma pilha de carne e sangue, depois para Linley e a espada pesada de adamantina que ele carregava. Um combatente rank 8 foi morto com um golpe de espada. Esse foi difícil de acreditar. Meus irmãos, vamos matar esses bandidos. Big Beard Malone foi o primeiro a reagir e imediatamente gritou de excitação. Mate esses bastardos e vingue nossos camaradas mortos. Ao ouvir esse rugido de Big Beard Malone, todos os bandidos acordaram também. Seu líder, o Aege Viper McKinley, foi morto com um só golpe. Mesmo que os mercenários não estivessem lá, só Linley poderia destruir todos eles com aquela espada pesada. Vingança! Vingança! Matar! Os olhos dos mercenários estavam brilhando quando de repente ficaram cheios de confiança. Um após o outro avançou com as armas em punho. Fuja rápido! Os bandidos gritaram alto e todos começaram a fugir, esquecendo todo o resto. Os arqueiros da companhia mercenária imediatamente começaram a preparar seus arcos. Olhando friamente para as costas dos bandidos em fuga, uma flecha afiada foi disparada após a outra. Svi! Svi! 6 bandidos foram atingidos por flechas e caíram no chão. Num piscar de olhos, os 70 bandidos restantes desapareceram na escuridão. A companhia mercenária não se envolveu em perseguição por muito tempo, perseguindo-os por apenas cerca de 100 metros antes de retornar. Afinal, a sua principal responsabilidade era proteger a caravana. Uau! Todos os muitos mercadores e viajantes da caravana suspiraram de alívio. Mas neste momento, os rostos dos mercenários eram bastante feios de se ver, quando começaram a recolher os cadáveres dos cerca de 10 camaradas que haviam morrido. Pessoal, vocês podem voltar para o seu descanso. Malone disse em voz alta. Muitos mercenários também foram feridos e tiveram que descansar e ser tratados. Aquelas centenas de pessoas da caravana começaram a se acalmar, cada uma voltando para seus lugares. Como viajantes de longa data, eles frequentemente vivenciavam tais eventos e não ficariam muito chocados ou preocupados agora. Uma fogueira após a outra foi acesa, e cerca de 10 cadáveres de mercenários foram enterrados na terra desolada nas margens da estrada. Mercenários que viviam pelo fio de suas lâminas poderiam morrer a qualquer momento. E uma vez que morressem, seus corpos seriam todos enterrados dessa maneira, com os outros mercenários, no máximo, trazendo algumas lembranças deles para casa. Inclinando-se contra uma grande árvore à beira da estrada com a espada pesada de adamantina nas costas, Linley observou silenciosamente todos os outros. Senhor Lay. Muitos dos comerciantes da caravana correram, expressando sua gratidão para com Linley. Muitos deles até queriam dar moedas de ouro para Linley como presente, mas Linley respeitosamente recusou todas elas. Irmãos, uma boa viagem para vocês. Malone rugiu alto. Todos os mercenários presentes estavam em frente aos túmulos. Em uníssono, eles se curvaram profundamente em direção aos túmulos. Na vida desses mercenários, a morte era uma ocorrência comum. Depois de prestarem suas homenagens, todos retornaram às suas posições normais. O capitão desta companhia mercenária, Big Beard Malone, dirigiu-se para Linley com Luther e Londes ao lado dele. Muito agradecido, ele disse, Lord Lay, obrigado. Se não fosse por você, nossa companhia mercenária. Malone ficou em silêncio, balançando a cabeça. Lay, muito obrigado por salvar nossa empresa mercenária. O jovem Lutero disse agradecido. O aviso inicial de Linley para eles, bem como sua assistência no final, foram ambos absolutamente inestimáveis para salvar a companhia mercenária. Não há necessidade. Linley disse com uma risada calma. Lord Lay, aqui estão 10.000 moedas de ouro. Malone retirou um cartão de cristal mágico dos bolsos. Este cartão de cristal mágico não tem encadernação e contém 10.000 moedas de ouro. Lord Lay, você deve aceitar isso. Se não fosse por você, não apenas nossa companhia mercenária teria falhado em nossa missão, como provavelmente todos nós teríamos morrido também. Linley balançou a cabeça com uma risada. Lay, por favor, aceite, pediu Londes imediatamente. Os mercenários eram geralmente bastante magnânimos. Essas pessoas que passaram suas vidas vivendo pelo fio de suas lâminas geralmente tinham em alta conta os códigos de valor, fraternidade e amizade.
Eu pareço alguém que precisa de dinheiro para você? Linley olhou para os três. Dentro de seu anel interespacial, Linley tinha 22 cartas de cristal mágico, cada uma com 100 milhões de moedas de ouro. 2,2 bilhões de moedas de ouro. Mesmo o conglomerado Dawson não seria facilmente persuadido a trazer uma fortuna tão vasta de uma só vez. Alguns dos clãs dos 4 grandes impérios eram muito poderosos e muito ricos, mas não importava quão poderosos fossem, não podiam ser comparados à riqueza de um clã real. Afinal, aqueles clãs extremamente grandes e poderosos dos 4 grandes impérios ainda tinham que pagar uma enorme quantidade de impostos todos os anos ao imperador. Em comparação, o governante do reino de Fenlai, comparado aos principais clãs, tinha muito mais poder em seu próprio domínio. A riqueza acumulada ao longo de milhares de anos era realmente uma soma assustadora. Depois de ouvir as palavras de Linley, Malone ficou brevemente surpreso, mas não pressionou. Ele não se atreveu a continuar brigando com um combatente poderoso como Linley. E além disso, também não foi fácil para sua companhia mercenária ganhar a vida. Capitão Malone, vá cuidar de seus mercenários. Vejo que muitos deles sofreram ferimentos graves. Linley disse. Então Lord Ley, deixo você descansar. Vou me despedir agora. Malone disse respeitosamente. Combatentes poderosos eram tratados com respeito, não importando onde estivessem. As fogueiras arderam. Muitas das pessoas na caravana não conseguiram adormecer, muitos deles debruçados sobre fogueiras. Com exceção de uma minoria que conseguiu adormecer, a maioria falava sobre o que acabará de acontecer. De vez em quando, olhares eram direcionados para Linley. Claramente, o tema da conversa deles era Linley. Neste momento, Linley estava sentado de pernas cruzadas, sintonizando-se com a vasta e ilimitada terra, bem como com o vento que atravessava os céus. Depois de passar 3 anos treinando na Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley aprendeu bastante sobre a forma correta de treinar. Tanto os guerreiros quanto os magos no final tiveram que aprender a compreender e entrar em sintonia com a natureza. Por exemplo, agora há pouco, tanto Linley quanto McKinley eram guerreiros do 8º posto. Mas em termos de compreensão verdadeira, McKinley ainda estava no nível mais básico de ataque, enquanto Linley já havia alcançado o 3º nível e era capaz de impor, na batalha. Este poder imponente era o poder de impor aos céus e à terra para constranger seus inimigos. Quando ele atacou com sua espada, ele perturbou todo o espaço circundante. A diferença entre os dois era grande demais. Para ele ser morto de uma só vez não era nada estranho. Se eu não tivesse treinado na Cordilheira das Bestas Mágicas e esquecido de tudo além de treinar por 3 anos, não importa quanto tempo eu permanecesse na cidade de Ace, provavelmente não teria sido capaz de subir para outro nível de compreensão. Linley pensou consigo mesmo. Muitas das pessoas na caravana estavam discutindo sobre Linley, mas Linley não prestou atenção neles enquanto meditava silenciosamente. Ley, Lord Ley? Uma voz nervosa soou ao lado de Linley. Ao ouvir essa voz, Linley se virou. Era aquele jovem nobre, que estava ereto como uma vareta. Kenny. Uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Linley. Kenny. Certo. O que é? Ao ouvir Linley chamá-lo pelo nome, Kenny sentiu-se muito orgulhoso. Ele disse calmamente, Lord Ley, tem um pedido. Sente-se primeiro e depois fale. A atitude de Linley fez Kenny relaxar um pouco e ele sentou-se ao lado de Linley. Com os olhos cheios de adoração, ele disse a Linley, Senhor Ley, naquele momento, seu golpe de espada foi tão poderoso. Sofri bullying desde criança. Eu quero ser um guerreiro poderoso também. Você pode me ensinar? Linley ficou surpreso. O treinamento de guerreiro não durou apenas alguns dias. Foram necessários muitos anos de trabalho árduo acumulado, bem como um bom talento natural. Também exigia bons instrutores. Somente quando todos os 3 critérios fossem cumpridos é que um combatente poderoso seria produzido. Isso é um pouco difícil e não tenho tempo suficiente para treinar você. Linley riu. Kenny assentiu apressadamente, agitando as mãos freneticamente. Não, Lord Ley, não preciso aprender muito. Não preciso ser muito poderoso. Eu só quero aprender aquele golpe de espada que você usou agora há pouco. Apenas aquele golpe de espada. Enquanto falava, Kenny até simulou o golpe de espada real. Apenas aquele golpe de espada? Linley não sabia se ria ou chorava. Embora aquele golpe de espada parecesse fácil, exigiu mais de 10 anos de treinamento duro, bem como mudanças tanto em sua mente quanto em seu espírito. Só então ele foi capaz de compreender esse nível de imposição. Nem mesmo a maioria dos guerreiros do 9º rank foram capazes de compreender qualquer nível de imposição, muito menos aqueles do 8º rank. De acordo com os registros do clã Baruch, aquele ancestral que empunhava o pesado martelo de guerra, ao atingir o nível santo, ainda era capaz apenas de atingir o nível de empunhar algo pesado como se fosse leve. Somente depois de estar no nível santo por mais de 10 anos é que o ancestral começou a entender como impor. Os magos achavam naturalmente mais fácil do que os guerreiros se tornarem um com a natureza. Para um guerreiro puro entender e compreender verdadeiramente impor, era muito mais difícil do que um combatente de classe dupla como Linley, que era tanto mago quanto guerreiro. É muito, muito difícil? Eu não tenho medo. Kenny disse. Kenny. Uma voz gentil gritou e Gené correu, vestida de azul claro e segurando algumas roupas nas mãos. Ela disse para Kenny com preocupação, a noite está esfriando.
Agrupe-se. Kenny fez beicinho balançando a cabeça. Não. Gené não pôde deixar de franzir a testa, mas não havia nada que pudesse fazer. Kenny continuou. Irmã mais velha, olha, Lord Lay está vestindo apenas uma camisa fina. Já estou usando muito e você quer que eu use ainda mais? Lily não pôde evitar uma risada inesperada. Esse Kenny estava realmente se comparando a ele? Mesmo no inverno mais gelado, Lily não sentiria frio, muito menos agora. Kenny, agasalhe-se. Lily disse. As palavras de Lily pareciam ter mais efeito do que as de Gené. Kenny aceitou as roupas de Gené e as vestiu. Gené olhou agradecida para Lily. Obrigado, Lord Lay. Lily sorriu e assentiu. Enquanto Gené e Lily trocavam olhares, Gené imediatamente corou levemente. Mas Lily, por acidente, notou as mãos de Gené. Quando ele os viu, ficou bastante surpreso. Pelo que Lily sabia, Gené era sem dúvida uma jovem nobre, mas as mãos de Gené pareciam um tanto grosseiras. Kenny, não perturbe Lord Lay por muito tempo. Lord Lay também precisa descansar. Gené sorriu desculpando-se para Lily e então voltou para sua carruagem, o rosto ainda ligeiramente vermelho. Lily olhou para Kenny. Kenny, sua irmã costuma fazer tarefas em casa. Lily estava muito curioso. A maioria das damas nobres tinha mãos extremamente ternas e macias. Tanto em termos de porte quanto de roupas, Gené era definitivamente uma dama nobre, mas suas mãos... Kenny assentiu. Certo. Lord Lay, você provavelmente não consegue perceber pela maneira como me vesti, mas me sinto muito estranho com essas roupas. Já faz muito tempo que não me visto assim formalmente. Kenny puxou seu colarinho. Na verdade, minha irmã e eu morávamos em uma vila comum nas montanhas. Apenas o vovô Lambert estava lá para cuidar de nós. A irmã mais velha geralmente tinha que fazer a maioria das tarefas familiares. Lily estava começando a ficar curioso. Mas o comportamento da sua irmã não parece o de uma garota comum da aldeia. Kenny assentiu. Claro, nosso pai era governador de uma cidade com nível de prefeitura e tinha um status social extremamente elevado. Quando éramos jovens, ficávamos na mansão do governador. Mas quando eu tinha 6 anos, minha mãe, minha irmã e eu fomos forçados a sair por nossa tia. Assim, minha mãe levou minha irmã e eu de volta para a casa dela. Minha irmã mais velha, quando pequena, recebeu toda a educação que uma jovem nobre deveria ter, e quando saímos da casa de nosso pai ela já tinha 10 anos. Então ela naturalmente continuou a manter os costumes nobres que já estavam arraigados dentro dela. Mas eu era jovem e minha mãe nunca gozou de boa saúde. Vovô Lambert não conseguia cuidar de nós dois sozinho, então a irmã mais velha muitas vezes tinha que fazer tarefas domésticas. A irmã mais velha pode fazer qualquer coisa. Lembro-me que no auge do inverno as mãos da irmã mais velha começaram a rachar por causa do frio, mas ela ainda cozinhava para mim. Eu queria ajudar, mas ela não deixou. Kenny mordeu os lábios, os olhos começando a ficar vermelhos. Desta vez, quando eu assumir o cargo de governador da cidade, definitivamente não deixarei a irmã mais velha fazer mais tarefas. Vou deixar um grande número de empregados cuidar da irmã. Ao ouvir essa história, Lily não pôde deixar de admirar Gené, que externamente parecia tão frágil e tímida. Você vai assumir o cargo de governador da cidade? Sua tia não te expulsou? Lily perguntou. Kenny não escondeu nada. No início, minha tia usou todos os meios disponíveis para nos fazer sair, para garantir que seu filho seria o próximo governador da cidade. Infelizmente, aquele filho lixo dela não fez nada além de beber e brincar. Imediatamente após a morte do meu pai, aquele pedaço de lixo ficou encantado, pois não tinha nada a temer agora, e ficou ainda mais dissoluto. Pelo que eu vi, não faz muito tempo, ele morreu nos braços de uma mulher. Depois que ele morreu, naturalmente o cargo de governador da cidade recaiu sobre mim. Kenny olhou para Lily com entusiasmo. Senhor Lay, por favor, me ensine. Quando eu me tornar governador da cidade, definitivamente lhe darei uma posição muito, muito alta. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 12, Cidade Rocha Negra. Certo. Uma criança que viveu em uma pequena aldeia depois dos 6 anos seria naturalmente muito inocente. Lily sentiu que Gené também era bastante inocente. Através dessa breve conversa, Lily já havia aprendido muito sobre esse sujeitinho, Kenny. Ao mesmo tempo, Lily também entendeu mais ou menos o que estava acontecendo com ele e sua irmã. Assumir o cargo de governador da cidade? Receio que não seja tão fácil. Lily pensou consigo mesmo. Comparado a esses dois irmãos inocentes, Lily podia ver muito mais profundamente. O nível mais alto de cidade no Império O'Brien era a capital imperial, seguida pelas capitais provinciais das 7 províncias. Abaixo do nível das capitais provinciais estavam as cidades provinciais, depois as cidades comuns e depois as aldeias rurais. O status de governador de uma cidade provincial era, na verdade, bastante elevado. Como poderia o cargo de governador de uma cidade provincial ser tão facilmente adquirido por uma criança inocente criada no campo? Depois de treinar a noite inteira, quando Lily abriu os olhos, já era madrugada. Lord Lay, ao anoitecer desta noite, deveremos estar nas cidades fronteiriças do Império. Londres Hill. Lord Lay, vamos tomar café da manhã juntos. Tudo bem. Lily e Bebe foram até eles. Quanto a Eru, a comida não era suficiente para ele.
Tarde da noite passada, Airu entrou na Cordilheira das Bestas Mágicas e só voltou depois de ter comido uma refeição boa e completa, dentro de uma carruagem não muito longe de Linley. Irmã, vou sair primeiro. Kenny desceu alegremente da carruagem. Lambert olhou para Kenny, que não se importava com o mundo. Ele balançou a cabeça mentalmente e depois olhou para Gené. Lambert sabia muito bem o quão inocente e gentil Gené era. Senhorita, não se apresse ainda. Lambert esboçou um sorriso. Vovô Lambert, o que é isso? Gené olhou interrogativamente para Lambert com seus grandes olhos. Lambert disse, senhorita, você também viu como encontramos bandidos no caminho. Quando chegarmos às cidades fronteiriças, teremos que nos separar da caravana. Até então, eu, um homem velho, junto com você e o jovem mestre estaremos sozinhos na estrada. Se encontrarmos algum bandido no caminho, talvez eu não consiga superá-lo. Gené não pôde deixar de pensar naquela cena sangrenta de ataque de bandidos na noite anterior. Certo. Então o que devemos fazer? Gené estava um pouco nervosa. Lambert riu. Senhorita, você não percebeu aquele Lord Ley? Até o líder desses bandidos foi morto por Lord Ley com um único golpe de espada. Enquanto Lord Ley estiver disposto a protegê-lo, você definitivamente não estará em perigo. Afinal, Gené tinha 18 anos. Ela não era tão irresponsável quanto Kenny. Vovô Lambert, se eu tentar convidar um combatente poderoso como esse para nos ajudar, você acha que ele concordará? Gené olhou para Lambert. Lambert riu encorajadoramente. Não se preocupe. Apenas diga a ele que você e Kenny são filhos do governador da cidade municipal de Serre-Shear, e que desta vez vocês estão retornando com o propósito de Kenny assumir o governo. Se ele puder protegê-lo no caminho de volta quando você chegar em Serre, você definitivamente irá agradecê-lo e recompensá-lo fortemente. Lembre-se, não conte muito a ele. Não diga a ele que no passado você morava em uma pequena vila. Apenas diga a ele o que eu disse a você agora. Lambert sabia muito bem que se Linley tomasse conhecimento dos detalhes da situação deles, ele provavelmente não concordaria. Gené nem percebeu que havia algumas pequenas diferenças entre a verdade e o que Lambert acabará de instruí-la a dizer. Vá e lembre-se do que eu lhe disse. Haja com sinceridade. Lambert encorajou. Ok. Gené assentiu. Respirando fundo, ela reuniu coragem e desceu da carruagem. Observando Gené sair da carruagem, Lambert suspirou secretamente. Infelizmente. Madame, mesmo no seu leito de morte, você não estava disposta a engolir sua raiva. Você insistiu em que Gené e Kenny assumissem o cargo de governador da cidade. Lord Conduade Vade já está morto, mas a senhora Sênior provavelmente não permitirá que Kenny assuma o cargo de governador tão facilmente. Se tivéssemos um combatente rank 9 nos protegendo, então teremos uma boa chance. Tarde da noite, Lambert ouviu outro sussurrar em que McKinley já havia alcançado o rank 8 como guerreiro, mas Linley conseguiu matá-lo facilmente com um só golpe. Na opinião de Lambert, Linley deveria, portanto, ser um guerreiro do rank 9. O vento soprava. Depois de comer até se contentar, Linley estava relaxando confortavelmente por enquanto, pois eles partiriam novamente em breve. O Império O'Brien. Milímetros. Deveríamos estar lá amanhã. Linley estava reclinado em sua carroça, aguardando preguiçosamente a partida deles. Mas neste exato momento, pelo canto dos olhos, Linley de repente viu alguém se aproximando. Gené? Linley sentou-se curiosamente. Um tanto cautelosa, Gené estava andando até ele. Vendo Linley sentar e olhar para ela, Gené forçou um pequeno sorriso. Senhor Ley, olá. Senhorita Gené, olá. Linley estava um pouco confuso. Por que essa senhorita Gené veio? Gené ficou ali parada, hesitante por um momento sem saber como começar. Senhorita Gené, há algo em que eu possa ajudá-la? Linley perguntou preventivamente. O rosto de Gené ficou ligeiramente vermelho. Claramente, ela estava muito nervosa. Senhor Ley, é assim. Meu irmão mais novo e eu estamos viajando para a cidade da província de meu pai. Meu irmão mais novo vai assumir o cargo de governador da cidade. Mas tememos que a viagem até a cidade seja perigosa. Portanto, esperávamos pedir a você, Lord Ley, que nos protegesse. Contando tudo isso de uma só vez, Gené começou a gaguejar um pouco. Linley tinha uma compreensão básica da geografia geral do Império O'Brien. Seu irmão mais novo, Varton, estava na província administrativa mais ao sul do Império O'Brien, conhecida como Província Administrativa O'Brien. O próprio Linley estava atualmente na província administrativa noroeste do Império O'Brien. Da província do noroeste até a província mais ao sul era uma viagem que provavelmente levaria 1 ano e meio ou mais. Mas é claro, se Linley se apressasse no caminho montando na Pantera Nuvem Negra, ele poderia cruzar 1000 quilômetros por dia e chegar dentro de 10 dias. Mas Linley não estava com pressa. Seu irmão mais novo estava na escola na Academia O'Brien. Por que a necessidade de correr até lá? Neste momento, o mais importante para ele era treinar e aumentar ao máximo a sua própria força. Proteger você? Por quanto tempo? Linley perguntou com uma risada. Não muito tempo, disse Gené apressadamente. A cidade de Serre fica na província administrativa noroeste. Daqui até lá, deve levar apenas cerca de 10 dias ou meio mês ou mais. Quando chegarmos lá, com certeza vou agradecer e recompensá-lo fortemente. Agradecer e me recompensar? Linley estava suspirando para si mesmo.
Com base na experiência de Linley, ele sabia muito bem como poderia o cargo de governador de uma cidade provincial ser tão facilmente assumido por um par de irmãos inocentes que não tinham nenhum apoiador poderoso. Nós lhe daremos muitas moedas de ouro. Gené olhou esperançosa para Linley. Brincando, Linley disse: Ah, quantas moedas de ouro? Gené cerrou os dentes. 10.000 moedas de ouro? O que você acha? Gené morava na aldeia desde os 10 anos. Normalmente falando, 1 ou 2 moedas de ouro poderiam durar bastante tempo em um lugar como esse. Ela sabia que a cidade da província era um lugar rico e acreditava que, embora 10.000 moedas de ouro fossem um número astronômico, a cidade da província deveria ser capaz de sustentá-la. 10.000 moedas de ouro? Na noite anterior, o capitão mercenário queria oferecer a Linley 10.000 moedas de ouro como forma de agradecimento também. Mas francamente, mesmo além da riqueza do anel interespacial de Linley, cada uma das esculturas de Linley, dado seu status como mestre escultor, valeria mais de 100.000 moedas de ouro. Isso não é suficiente? Gené gaguejou. Linley olhou para Gené. Senhorita Gené, de modo geral, quanto você e Kenny gastam por ano na aldeia? Na vila? Gené ficou surpresa. Lambert tinha acabado de instruí-la repetidamente para não dizer que no passado ela havia vivido em uma vila, mas Linley já sabia disso. Gené disse honestamente algumas dezenas de moedas de ouro por ano. Afinal, tivemos que pagar o tratamento médico da minha mãe. Certo, Lord Ley, não tenho muito dinheiro comigo agora, mas no futuro terei. Linley teve que admitir que ela realmente era uma garota inocente. Então, na verdade, você sabe, deveria ser bastante seguro dentro das fronteiras do Império. Vovô Lambert provavelmente estava pensando demais nas coisas. Eu deveria ir embora. Gené se sentiu um tanto estranha e começou a deixar escapar coisas aleatórias. Não, eu só queria perguntar, agora, quantas moedas de ouro você pode pagar adiantado? Linley perguntou. Depois de ouvir que sua cidade municipal ficava na província administrativa noroeste, Linley já havia decidido ajudá-los, pois estava a caminho para ele. Afinal, ele passaria pela província administrativa noroeste a caminho da província administrativa O'Brien. Agora mesmo? Tenho cerca de 10 moedas de ouro comigo. Gené retirou uma pequena bolsa da bolsa. Tio Lambert também tem mais algumas moedas com ele. Linley aceitou a bolsa, recuperando dela uma única moeda de ouro. Feito. Linley colocou esta moeda de ouro em sua própria bolsa. A partir deste momento, aceitei esta missão de escolta. Mas é claro, esta moeda de ouro é apenas o seu pagamento inicial. Quando seu irmão mais novo se tornar governador da cidade, recolherei as 9.999 moedas de ouro restantes. Gené ficou extremamente feliz com seu sucesso. Obrigado, obrigado. Gené estava tão animada que seu rostinho ficou totalmente escarlate. A caravana começou a avançar mais uma vez, e a Pantera Nuvem Negra mais uma vez começou a galopar ao lado da carroça de Linley. Ao mesmo tempo, Airu olhou desconfiado para Bebe e rosnou: Bebe, o mestre aceitou uma missão de escolta por apenas 10.000 moedas de ouro? Mesmo 100.000 moedas de ouro não seriam suficientes para convidar um especialista como Linley para ajudar. Apenas matando uma fera mágica de rank 8, Linley seria capaz de obter um núcleo de magicita de rank 8 que valia 500.000 moedas de ouro. De modo geral, era difícil para os combatentes do 8º rank matarem feras mágicas do 8º rank. Apenas combatentes do rank 9 eram capazes de matar feras mágicas com confiança. Airu, o que você sabe? O chefe está sendo benevolente, entendeu? Bebe rosnou de volta para a Pantera Nuvem Negra. Rosnando um para o outro, as duas feras mágicas conversaram na linguagem das feras mágicas. Ao vê-los conversando, Linley riu, continuando sentado em silêncio no carrinho. Guincho, guincho. As rodas da carroça rangiam ritmicamente, avançando constantemente. Quando o sol se pôs além das montanhas, esta caravana finalmente chegou a uma cidade fronteiriça do Império O'Brien. Andando na carroça, o corpo de Linley balançava para frente e para trás enquanto observava a cidade distante se aproximar. Esta era uma cidade escura como breu que parecia ser uma enorme fera mágica que havia tomado a terra para si. As muralhas das cidades tinham mais de 30 metros de altura. Somente combatentes poderosos seriam capazes de escalar tais alturas. Cidade Rocha Negra. O muro do Império O'Brien na província administrativa do Noroeste. Linley já tinha ouvido falar desta cidade famosa há muito tempo. Historicamente, houve algumas batalhas importantes travadas na cidade Rocha Negra. Embora muitos anos tenham se passado, quando se aproximaram da cidade Rocha Negra, ainda podiam ver a cor vermelha escura manchando muitas das enormes pedras pretas que compunham as muralhas da cidade. Estas eram manchas de sangue secas que se acumularam ao longo de incontáveis anos e batalhas. Pessoal, vamos nos separar aqui. Malone gritou alto do lado de fora dos muros da cidade. Com base nos requisitos da missão, a empresa mercenária era responsável apenas por entregar a caravana neste local. Imediatamente, os diversos mercadores e viajantes começaram a conduzir suas carruagens ou carregar suas malas em direção aos portões da cidade. Irmão mais velho, Lei, Kenny gritou de sua carruagem. Na viagem, Kenny descobriu que Linley iria acompanhá-los. Imediatamente ele ficou ainda mais próximo de Linley, e Linley, por sua vez, disse a Kenny para tratá-lo apenas como irmão mais velho.
Afinal, Linley tinha apenas 21 anos. Vamos juntos. Linley conduziu sua pantera negra de 2 metros de altura e 4 metros de comprimento diretamente em direção aos portões da cidade. O guarda, que antes parecia preguiçoso, ao ver a pantera negra de Linley, ficou tão assustado que imediatamente deu alguns passos para trás. Bestas mágicas do tipo pantera, tipo tigre e tipo leão eram todas feras mágicas de alta classe. Mesmo as feras mágicas do tipo pantera e as feras mágicas do tipo leão mais fracas eram geralmente do 7º posto. Neste momento, em tempos de paz, a segurança nos portões não era muito rigorosa. Os guardas do portão nem sequer inspecionaram Linley, permitindo-lhe entrar diretamente. Meu Deus, que categoria de besta mágica é aquela pantera negra? Quando olhou para mim, meu coração quase parou de medo. Um guarda do portão gritou alto de medo. Um guarda do portão mais velho próximo a ele baixou a voz e disse: "Abaixe a voz. Pelo que eu sei, o tipo mais fraco de pantera, a pantera tatuada dourada, é uma fera mágica de rank 7. Esta pantera negra é pelo menos uma fera mágica de rank 8. Uau! A cidade Rocha Negra está tão desenvolvida." Os olhos de Kenny brilhavam. Nas ruas principais da cidade Rocha Negra, Linley, Kenny e Gené caminhavam lado a lado. Gené usava um boné pontudo na cabeça, pressionado com firmeza e com um véu na frente do rosto. Afinal, a beleza de Gené poderia causar muitos problemas. Ele acha que isso foi desenvolvido? Bebe guinchou nos ombros de Linley. A cidade Rocha Negra era uma cidade destinada à guerra. Embora tenha sido bastante desenvolvida devido aos comerciantes, não havia como compará-la à agora perdida capital sagrada, a cidade de Fenlai. Mesmo quando comparado com a cidade de Ace, a capital de um reino, houve uma grande diferença. Cuidadoso. O corpo de Linley de repente se transformou em um borrão quando ele apareceu na frente de Gené e Kenny. Svi, Svi. Com um aceno de mão direita, Linley pegou 2 flechas no ar. Você acha que pode correr? Com um aceno de mãos, Linley enviou as 2 flechas de volta por onde vieram, perfurando as gargantas dos 2 homens distantes que se preparavam para fugir. Urk! Aqueles 2 homens apertaram a garganta em estado de choque e depois desmaiaram mortos. Ah! A rua antes calma ficou cheia de gritos e muitas pessoas começaram a correr em pânico. Vamos! Linley disse para os atordoados Gené e Kenny. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 13 Persuasão. Mexa-se agora. Aquele velho servo Lambert também reagiu rapidamente, pedindo-lhes imediatamente que saíssem. Totalmente perplexos e confusos, Gené e Kenny foram puxados por Lambert e Linley para longe desta área. Afinal, como acabavam de morrer pessoas nas ruas, a guarda municipal logo chegaria. Linley não tinha medo dos guardas, mas lidar com os guardas e ao mesmo tempo escoltar Gené era uma tarefa extremamente chata. Além de Linley e seu grupo, muitos outros ao seu redor estavam fugindo e fugindo descontroladamente também. Já anoitecia e deveria ser o horário mais movimentado para esta estrada principal na cidade Rocha Negra, mas num piscar de olhos, esta parte da estrada ficou totalmente deserta. Ninguém estava a 100 metros desses 2 cadáveres. Capitão, o que devemos fazer? Sentados perto de uma janela de um quarto privado de um hotel, 2 homens olhavam para a cena abaixo. Um deles tinha longos cabelos ruivos e um rosto que parecia ter sido esculpido com uma faca. Mas agora, ele tinha uma expressão sinistra no rosto enquanto ouvia o subordinado próximo questioná-lo. Eu não esperava que esses 2 irmãos caipiras tivessem um ajudante tão poderoso. O homem ruivo disse friamente. Capitão, aquele homem tem até uma pantera negra. Panteras são feras mágicas de alta classe. Para gente como nós, lidar com um combatente tão poderoso será difícil. Um homem corpulento e de peito largo ao lado do capitão disse em voz baixa. O homem ruivo também estava frustrado. Por ordem da senhora mais velha, eles vieram matar esses 2 irmãos caipiras. Pela inteligência deles, apenas o velho criado com esses 2 caipiras representava alguma ameaça. Mas ele era apenas um guerreiro rank 6. No Império O'Brien, que estava cheio de especialistas, um combatente de 6º rank não era nada. Talvez em algumas aldeias, um guerreiro rank 6 fosse poderoso. Mas o líder deste esquadrão que foi enviado por ordem da Madame Sênior era ele próprio um guerreiro de rank 7. Uma pantera negra. Por que nunca vi esse tipo de pantera antes? O homem ruivo estava carrancudo. Como especialista do 7º nível, ele sabia bastante sobre feras mágicas. As feras mágicas do tipo pantera incluíam a pantera tatuada dourada, a pantera listrada negra e outras. Mas esta pantera negra com listras pretas onduladas era algo que ele nunca tinha visto. Aquele homem de cabelos castanhos é claramente o mestre desta pantera negra. Ele é, no mínimo, um combatente rank 8. O homem ruivo pensou na cena de Linley de repente pegando as flechas no ar e ao fazê-lo, estremeceu. As flechas se moviam a uma velocidade extremamente alta. Ser capaz de reagir e mover-se imediatamente na frente de Gené e Kenny, e então pegar as 2 flechas no ar era algo que mesmo a maioria dos guerreiros do 8º rank não conseguiam fazer. Capitão? O homem corpulento ao lado dele perguntou baixinho. O homem ruivo se virou para olhar para ele. Com uma voz fria ele disse, HMPH. Esse homem de cabelos castanhos é extremamente poderoso. Para esta missão, não podemos enfrentá-los de frente. Providencie para que algumas pessoas os vigiem secretamente.
Recuso-me a acreditar que aquele especialista não comerá nem dormirá. Ele nem sempre pode estar junto com esses dois irmãos. Assim que aquele homem de cabelos castanhos e aqueles dois estiverem separados, imediatamente faça com que nossos homens matem os dois. O homem ruivo emitiu sua ordem. Sim, capitão. O homem corpulento assentiu e saiu imediatamente da sala. O homem ruivo virou a cabeça para trás, olhando mais uma vez para baixo, pela janela. Aqueles dois cadáveres ainda estavam na rua com flechas na garganta. Os guardas montados da cidade estavam correndo agora. No segundo andar de um hotel comum em Blackstone City, Linley, Gené, Kenny e Lambert estavam sentados em uma sala privada. Até Bebe tinha seu próprio assento. Quanto a Eru, ele estava deitado no chão, com os olhos semicerrados e satisfeitos. Neste momento, os rostos de Gené e Kenny ainda estavam bastante pálidos. Agora mesmo, eu estava com tanto medo. Os olhos de Kenny ainda estavam cheios de terror. Desde jovem, Kenny morava em uma vila no interior. As lutas mais violentas que ele já tinha visto foram apenas alguns dos jovens que se envolveram em brigas sérias entre si. Como ele poderia ter experimentado algo parecido com o que acabou de ver? Embora na estrada para cá tenham sofrido um ataque de bandidos, os bandidos estavam lutando contra os mercenários e ainda não os haviam machucado. Mas desta vez, os oponentes vieram salvar sua vida e a vida de sua irmã. Os olhos de Gené também estavam cheios de terror. Gené, Kenny, não tenham medo. Linley riu enquanto os consolava. Para Linley, um pequeno evento como esse não poderia sequer impactar seu humor. Na Cordilheira das Feras Mágicas, ele estava constantemente em guarda contra feras mágicas que o emboscavam. E assim, dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, Linley aprendeu como manter seu coração tão tranquilo quanto a água, aconteça o que acontecer. Como um pequeno acontecimento como esse poderia perturbá-lo? Jovem mestre e jovem senhorita. Lambert também consolou. Estamos bem agora. Não se preocupe. Felizmente tivemos Lord Ley conosco hoje. Caso contrário, as coisas teriam sido terríveis. Jovem mestre e jovem senhorita, você absolutamente deve agradecer a Lord Ley. Só agora Gené e Kenny se recuperaram do pânico. Irmão mais velho, Ley, realmente lhe devemos nossos agradecimentos desta vez. Kenny disse agradecido e seus olhos brilhavam. Irmão mais velho, Ley, agora há pouco, você acenou com a mão e agarrou as duas flechas no ar, e então com outro aceno, aqueles dois caras estavam mortos. Kenny era de fato uma criança. Em sua excitação, ele havia esquecido totalmente seu medo. Gené também olhou agradecida para Linley. Obrigado, irmão mais velho, Ley. Em relação a Linley, Gené sentiu gratidão do fundo do seu coração. Na primeira vez que viu Linley, Gené sentiu que ele era um especialista misterioso e poderoso, uma pessoa incrível que também comandava uma poderosa fera mágica. Em particular, quando Linley concordou em escoltá-los e protegê-los, ele pegou apenas uma única moeda de ouro. Embora Linley tenha dito que iria receber os outros 9.999 quando Kenny se tornasse governador da cidade, Gené, sendo uma adulta de 18 anos, sabia quando alguém estava agindo por gentileza. Não precisa agradecer. Eu concordei em proteger você. Isso nada mais é do que o que devo fazer. Linley franziu a testa. O que está acontecendo? Assim que você entrou na cidade Rocha Negra, as pessoas tentaram assassinar você? Quem exatamente você ofendeu? Kenny ficou instantaneamente perplexo. Gené também estava confusa. Eu não ofendi ninguém. Então quem tem inimizade com vocês dois? Linley continuou perguntando. Gené ficou quieta por um momento depois disse, certo, se falarmos sobre inimizade, talvez a única pessoa que tem inimizade conosco seja minha tia. Neste exato momento, o velho criado, Lambert, interrompeu imediatamente a conversa. Rindo para Linley, ele disse, não temos inimigos. A tia dele só tem alguns desentendimentos com eles, só isso. Lord Ley, não precisa se preocupar com essas coisas irritantes. Vamos todos comer. Linley olhou para Lambert e depois riu e assentiu. Tudo bem, vamos todos comer. Na verdade, desde que Kenny contou a Linley sobre ele e sua irmã, Linley teve uma ideia aproximada do que estava acontecendo. Esta tentativa de assassinato mostrou isso claramente porque a esposa principal do falecido governador da cidade não desejava que Gené e Kenny assumissem o cargo de governador da cidade. Mas Linley não disse essas coisas abertamente. Naquela mesma noite, os dois irmãos, Lambert e Linley, retiraram-se cada um para seus próprios quartos. Eles haviam reservado uma vila privada e independente. A escuridão desceu. O quarto de Linley estava totalmente escuro. Linley sentou-se de pernas cruzadas em sua cama, seu coração totalmente calmo enquanto ele silenciosamente sintonizava com a pulsação pulsante do mundo e os fluxos do vento. Ocasionalmente, quando Linley tinha alguns insights, ele se levantava e brandia casualmente sua espada pesada. Rangido. Vestida com suas roupas de dormir e seus longos cabelos soltos, Gené caminhou em direção ao quarto de seu antigo servo, Lambert. Vovô Lambert, você já está dormindo? A porta se abriu muito rapidamente. Senhorita, rápido entre. Lambert imediatamente abriu a porta para Gené, e fechou-a depois que Gené entrou em seu quarto. Senhorita, o que é isso? Lambert perguntou. Gené olhou para Lambert. Vovô Lambert, me diga. Por que alguém quer matar a mim e ao meu irmão mais novo? É minha tia? Por que você pensaria uma coisa dessas?
O coração de Lambert tremeu. Gené disse teimosamente: vovô Lambert, não me trate como uma criança. No dia em que meu irmão mais novo e eu saímos da aldeia, pensei que faríamos um retorno alegre ao assumirmos o cargo de governador da cidade. Mas agora eu entendo. Tia e seu pessoal não nos permitirão assumir o cargo. As pessoas que tentaram nos matar agora definitivamente estavam agindo em nome dela. Não consigo pensar em mais ninguém. Lambert olhou para Gené e soltou um longo suspiro. Tudo bem, senhorita. Eu admito, suas suspeitas estão corretas. Lambert disse resignadamente. Gené começou. Então é mesmo, Gené murmurou. Gené olha para Lambert. Vovô Lambert, por que você não contou a mim e ao meu irmão mais novo desde o início? Suspirar. Lambert balançou a cabeça. Qual seria o objetivo? Mesmo no leito de morte, sua mãe não conseguia se livrar dessa mágoa. Ela insistiu que você e seu irmão mais novo assumissem o cargo de governador. Eu sei que, dado seu temperamento, você não iria contra o último desejo de sua mãe. Certo. Vou realizá-lo, mesmo que isso me custe a vida. Gené assentiu teimosamente. Como este é o caso, era melhor deixar vocês dois viajarem felizes. Além disso, eu estava tentando encontrar maneiras de proteger vocês dois também. Se não tivéssemos encontrado Lord Lay, eu teria tido outras ideias aqui na cidade Rocha Negra, para permitir que vocês dois chegassem com segurança à cidade Serre. Lambert disse honestamente. Morando na aldeia, as vidas de Gené e Kenny não eram nada felizes. Todos os nobres da vila cobiçavam a beleza de Gené, enquanto Kenny também era frequentemente intimidado. Mesmo que Gené e Kenny soubessem o quão perigosa seria essa jornada, eles ainda a teriam feito. Afinal, assim que Kenny assumisse o governo, seu destino seria totalmente transformado. Vovô Lambert, esta viagem será muito perigosa? Gené tinha uma expressão muito complexa no rosto. Lambert soltou um suspiro profundo. Originalmente não pensei que seria muito perigoso, mas agora, parece que aquela sua tia realmente decidiu ser cruel. Ela organizou assassinos em lugares tão distantes quanto a cidade Rocha Negra. Muito provavelmente a estrada para a cidade de Serre será muito perigosa, afinal. Então, vovô Lambert, por que você não explicou claramente ao irmão mais velho Lay? Gené olhou para Lambert. Não podemos. Lambert balançou a cabeça. Depois que seu pai morreu, sua tia praticamente assumiu o controle total de Serre City. Ela tem alguns especialistas sob seu controle. Se você pedir abertamente ao seu irmão mais velho, Lay, para lutar contra o poder que controla uma cidade provincial, temo que ele não o faça pelo bem de você e de seu irmão. Afinal, é extremamente perigoso. O verdadeiro poder que controlava uma cidade provincial possuía uma quantidade surpreendente de poder. Tal poder deveria ter vários combatentes do 8º posto. É claro que os combatentes do rank 9 não eram muito prováveis. Mesmo um seria surpreendente. Afinal, os combatentes do 9º posto geralmente serviam ao clã administrador de uma província administrativa inteira, ou ao próprio imperador. Servir como governador de uma cidade provincial, improvável. No entanto, os assassinos não precisavam confiar apenas na força bruta. Veneno, armadilhas, tudo isso era possível. Muito perigoso? Gené parou por um momento. Vovô Lambert, descanse um pouco. Enquanto falava, Gené saiu do quarto de Lambert. Mas depois de sair do quarto de Lambert, Gené não voltou imediatamente para o seu. Em vez disso, ela foi para a casa de Linley. Toque, toque, toque. 3 batidas na porta. Entre. A voz de Linley soou, enquanto uma lanterna estava acesa dentro da sala. Gené abriu a porta e entrou. Linley saiu da cama e sentou-se na cadeira. Sorrindo, ele disse, Senhorita Gené, é muito tarde. Há algo que você precisa? Irmão mais velho, Lay. Gené sentou-se. Respirando fundo, ela reuniu toda a sua coragem e disse a Linley, Irmão mais velho, Lay, preciso lhe contar uma coisa. O que é aquilo? Linley olhou para Gené. Gené disse se desculpando. Na verdade, Kenny e eu moramos em uma vila no interior esse tempo todo e já faz muito tempo que não víamos nosso pai. Não estamos familiarizados com Serre City e podemos não ter sucesso em nossa tentativa de assumir o governo da cidade. Gené realmente era uma garota extremamente compassiva. Sabendo quão perigoso era, ela decidiu que não queria que Linley sofresse esses riscos ao lado deles. Linley só disse isso em resposta. Mas em seu coração, Linley suspirou para si mesmo. Essa Gené era realmente uma garota pura e inocente. Vendo a reação de Linley, Gené pensou que Linley não entendia. Ela explicou apressadamente, irmão mais velho, Lay, originalmente com relação a assumir o governo. Meu pensamento era que ou teríamos sucesso ou fracassaríamos e iríamos para casa. Mas parece que não será tão simples. Há pessoas querendo nos matar e provavelmente foram enviadas por nossa tia. No futuro, ela provavelmente usará meios ainda mais cruéis contra nós. Se você ficar ao nosso lado, será perigoso para você também. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 14, Tentativas repetidas de assassinato. Muito perigoso? Linley começou a rir. Quão perigoso exatamente? Vendo a reação de Linley, Gené não pôde deixar de assentir freneticamente. Extremamente perigoso. Minha tia está atualmente no controle da cidade de Serre e sua autoridade está no mesmo nível da de um governador da cidade no momento. Gené disse um tanto sem jeito. Irmão mais velho, Lay, sinto muito.
Eu não te contei essas coisas antes. Não há necessidade de você se arriscar por mim. Não vale a pena. Haha. Linley riu. Não vale a pena? Também não tenho mais nada para fazer agora. Acompanhá-lo ao longo do caminho é apenas uma coisa natural. No que diz respeito ao perigo, eu entendo muito melhor do que você se isso será perigoso ou não. Tudo bem, Gené, volte e descanse um pouco. Irmão mais velho, Lei. Gené olhou para Linley, um tanto atordoada. Volte. Linley disse com um leve sorriso. Gené lançou um olhar agradecido para Linley. Obrigado, irmão mais velho, Lei. Mas então Gené olhou solenemente para ele. No entanto, irmão mais velho, Lei, eu realmente não quero que você se arrisque por minha causa. Volta a dormir. Linley endureceu intencionalmente o rosto, latindo para ela. Oh! Como uma criança repreendida, Gené assentiu obedientemente, depois se virou e saiu pela porta. Na verdade, em seu coração, Gené estava se sentindo muito feliz agora. Afinal, ela era uma criança de 18 anos. Quando uma garota assim visse um jovem tão notável tratá-la tão bem, é claro que a garota se sentiria feliz. Gené realmente não queria se separar de Linley. Depois de sair pela porta, Gené de repente virou a cabeça. Gené sorriu lindamente. Irmão mais velho, Lei, quando você endurece seu rosto assim, você parece realmente sombrio e assustador. E então, como uma criança brincalhona, Gené fugiu do quarto de Linley. Ao vê-la fugir, Linley não sabia se ria ou chorava. Respirando fundo, Linley se acalmou e depois voltou para sua cama, sentando-se silenciosamente na posição meditativa enquanto começava a treinar seu espírito. Não importa quando ou onde ele estivesse, Linley sempre aproveitava todos os momentos possíveis para treinar. Linley nunca esqueceria de buscar vingança por seus pais. Nunca poderia esquecer a morte do vovô do Erin. Nunca poderia esquecer que agora mesmo, ele tinha um objetivo definido para si mesmo, destruir toda a Igreja Radiante, Raiz e Caule. Chegará um dia. A determinação de Linley foi extremamente firme. Neste momento, ele não desejava autoridade nem status. Tudo o que ele queria era poder treinar em paz. Em outra residência independente em frente a este complexo hoteleiro, havia uma sala onde uma lâmpada ficou acesa a noite toda. O sombrio homem ruivo estava sentado sozinho naquela sala, com outras 6 pessoas ao seu redor. Se tivermos sucesso com esta iniciativa, todos serão beneficiados. Mas se falharmos, todos vocês sabem o quão cruel Madame Wade pode ser. O homem ruivo disse calmamente. Os corações dos 6 homens estavam cheios de medo. Madame Wade era sem coração e cruel. Quando o Conde Wade era vivo, praticamente todos na cidade de Serre sabiam que, embora o Conde Wade fosse o governador da cidade no nome e na realidade, a verdadeira governadora era Madame Wade. Até o filho de Madame Wade sempre se sentia assustado e com frio ao encará-la. Infelizmente, seu filho estava morto agora. Pelas regras, o sucessor do Conde Wade como governador da cidade deveria ser seu filho. Mas como Madame Wade pôde permitir tão facilmente que aqueles 2 irmãos que moravam no campo assumissem o cargo? Capitão, não se preocupe. Definitivamente não falharemos desta vez. Embora esse especialista seja muito poderoso, ele nem sempre pode protegê-los. Um dos 6 homens disse com força e determinação. Todos os outros assentiram também. Mutar. Já providenciei para que o dono deste hotel fosse subornado. No 3º andar do hotel existem 2 quartos voltados para a residência dos irmãos. Quando chegar a hora, vocês 4 ocuparão esses 2 quartos. Os outros 2 virão comigo. Lembre-se, agiremos assim que tivermos oportunidade, mas nosso alvo principal é o garoto. O homem ruivo lembrou. Afinal, neste momento, Kenny era o primeiro na fila para a sucessão. Gené era uma menina. Seria muito mais difícil para ela se tornar governadora da cidade. Quando o menino sai, a gente se mexe. Depois de matá-lo, se tivermos chance, podemos matar a garota também. O homem ruivo disse friamente. Tudo bem, vamos esperar. Talvez o menino precise ir ao banheiro à noite. Isso nos permitirá completar nossa missão facilmente. Sim, capitão. Por ordem do ruivo, 4 dos 6 homens deixaram imediatamente a residência, dirigindo-se diretamente ao hotel e aos 2 quartos do 3º andar que haviam sido preparados. Uma lua curva estava pendurada no céu esta noite, e a luz da lua lançava um brilho suave sobre o mundo. Os arqueiros que o ruivo trouxe nesta viagem eram os arqueiros de elite da cidade de Serre. Eles deveriam ter conseguido atirar facilmente em um garoto fraco e despreparado a uma distância de 50 ou 60 metros. Capitão, o que devemos fazer? Os outros 2 homens perguntaram, parados ao lado do ruivo. O homem ruivo disse calmamente, sua missão é, se aqueles 4 não tiverem a chance de matar o menino, vista-se como atendente de hotel e entregue o café da manhã para eles. Quando você estiver perto do garoto, mate-o imediatamente com um golpe. Capitão. Os 2 imediatamente ficaram frenéticos. Ordená-los que se vistam como atendentes para assassinar o menino? Mas aquele poderoso combatente com a companheira Pantera Negra estava ali. Mesmo que conseguissem, seriam capazes de sobreviver? O homem ruivo olhou friamente para eles. Vocês 2 não têm opções. Quando vocês 8 vieram comigo, suas famílias foram todas levadas sob custódia por Madame Wade. Quando sua missão falhar, você não apenas estará condenado, mas suas famílias também estarão acabadas. Mas se você tiver sucesso, mesmo que morra, suas famílias serão bem tratadas.
Os rostos dos dois homens ficaram brancos. Vocês dois deveriam saber que tipo de pessoa Madame Wade é e que tipo de pessoa eu sou. O homem ruivo disse impiedosamente. Embora este homem ruivo fosse nominalmente seu capitão, na realidade, ele não era nada mais do que o leal cão de caça de Madame Wade. Ele foi impiedoso ao matar pessoas. Mas é claro, se os outros 4 tiverem sucesso, então não haverá necessidade de vocês dois arriscarem suas vidas. O homem ruivo disse calmamente. Agora vocês dois deveriam orar. Ore para que o Deus da guerra o abençoe. Ambos ficaram em silêncio. Eles eram os chamados soldados de elite do exército. Mas como poderiam pequenas figuras como elas lutar contra Madame Wade? E o que é mais importante, o ruivo estava de olho neles. Neste momento, havia 4 arqueiros baseados no 3º andar do hotel. Todos eles estavam emboscados em seus quartos separados. Em cada cômodo, um descansava e outro ficava de guarda. Eles tinham que permanecer nas melhores condições, e assim que Kenny saísse, acordariam imediatamente a outra pessoa. A noite passou lentamente. Esta noite, Kenny não deu um único passo para fora do quarto. O céu começou a clarear e o ar fresco da manhã refrescou consideravelmente as mentes dos 4 arqueiros. Rangido. A porta se abriu. Ele está saindo. Os arqueiros de guarda em cada sala lembraram seus parceiros. Todos os 4 arqueiros nas 2 salas sentiram seus batimentos cardíacos acelerarem. Todos eles olharam secretamente pela janela na direção da residência de Gené e Kenny. É a garota. Não seja impaciente. Espere. Os arqueiros estavam esperando em silêncio. Empurrando a porta, o rosto de Gené estava envolto em sorrisos. Depois de saber que Linley não iria embora e continuaria a protegê-los, embora soubesse que o caminho à frente ainda era perigoso, Gené ainda se sentia muito feliz. Ah, que ar fresco e agradável! Gené fechou os olhos, respirando fundo o ar fresco da manhã. E então Gené começou a caminhar em direção ao quarto do irmão mais novo. Com uma voz clara, ela gritou, Kenny, hora de sair da cama. Não seja preguiçoso na cama, ponto. Enquanto ela falava, Gené bateu na porta. Ao ouvir a voz de Gené, Linley abriu os olhos, encerrando seu treinamento. Quanto a Eru, a pantera nuvem negra de Linley, que estava dormindo ao pé da cama de Linley, ele nem se preocupou em abrir os olhos. Ainda vestindo a roupa de dormir, Kenny abriu a porta. Esfregando os olhos, sonolento, ele murmurou, Mana, por que estamos acordando tão cedo? Eu ainda não acordei. Já faz muito tempo que não durmo bem. Neste exato momento, os olhos dos arqueiros do 3º andar do hotel se iluminaram. Alvo adquirido. Os 4 arqueiros prepararam simultaneamente seus arcos, preparando-se para atirar. Jovem senhorita, jovem mestre. Vocês dois acordaram bem cedo. O velho criado Lambert também abriu a porta. Bom dia, vovô Lambert. Gené disse calorosamente. Kenny apenas fez beicinho, ainda esfregando os olhos. Vovô Lambert, não é que eu acordei cedo, é que a irmã mais velha me acordou. Neste exato momento. Fogo! De uma das salas do 3º andar, um arqueiro soltou a ordem em voz baixa. Simultaneamente 2 dos arqueiros se levantaram, seus arcos aparecendo à vista da janela. Svi! Svi! 2 flechas afiadas foram disparadas simultaneamente. Ao mesmo tempo, os 2 arqueiros da outra sala também atiraram flechas. Svi! Svi! 2 flechas na frente, 2 flechas atrás. Num piscar de olhos, eles rasgaram o ar, chegando diretamente na frente de Gené. 2 dessas flechas foram apontadas para ela, enquanto as outras 2 foram apontadas para Kenny. Neste momento, Linley ainda estava em seu quarto. O velho servo, Lambert, estava a mais de 10 metros de distância dos 2 irmãos. Dada a sua velocidade, não havia como ele conseguir bloquear a tempo. Jovem senhorita, Lambert só conseguiu chorar alarmado. Gené e Kenny sentiram o perigo chegando e viraram a cabeça para olhar. Mas tudo que os 2 irmãos viram, como se estivessem em câmera lenta, eram aquelas flechas chegando cada vez mais perto deles. As flechas de metal cortaram o ar com um som sibilante e estridente. Clang, 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 clang. 4 sons seguidos. Gené e Kenny ficaram ali, paralisados de choque. Ao lado deles, Lambert também estava assustado. Com um som de guincho, a porta do quarto de Linley se abriu. Linley saiu do seu quarto. Bebe, todo seu. Bebe estava bem na frente de Gené e Kenny. Só então, num piscar de olhos, Bebe bloqueou facilmente 4 flechas seguidas. Após a tentativa de emboscada de ontem, Linley esperava que este bando de assassinos tentasse novamente hoje. Assim, ele ordenou que Bebe ficasse de guarda a noite toda do lado de fora, só por segurança. Dado o tamanho fisicamente pequeno de Bebe, quando ele se escondia entre as áreas gramadas do pátio, nem mesmo Gené e Kenny o notariam, muito menos os arqueiros. Chefe, apenas observe. Bebe lambeu os lábios com entusiasmo. Sovosh, uma sombra negra cruel de repente brilhou no ar. Uma altura de cerca de 10 metros não era nada para Bebe, que pulou diretamente pelas janelas abertas. Quando os arqueiros que tinham acabado de falhar em seu ataque furtivo viram o pequeno rato das sombras preto, seus corações tremeram e eles imediatamente tentaram fugir. Mas antes que eles tivessem a chance de sair dos quartos, Bebe entrou. Suas 2 garras avançaram e 2 arqueiros imediatamente desabaram em poças de sangue.
Beb então bateu com força contra a parede, passando direto pelo buraco que ele havia criado para a outra sala. Os 2 arqueiros restantes também estavam fugindo às pressas. Virando-se, eles viram um borrão preto voando em direção a eles. Os 2 nem tiveram a chance de gritar. Golpear! Golpear! Os sons de 2 garras rasgando jugulares podiam ser ouvidos. Beb olhou com desdém para os 2 cadáveres no chão, depois imediatamente se virou e saiu pela janela, voltando para o pátio. Do início ao fim, apenas alguns segundos se passaram. Beb, muito bem. Linley elogiou com uma risada. Beb alegremente levantou a cabeça. Neste momento, a Pantera Nuvem Negra, Airu, rosnou infeliz para Beb. HMPH, se eu tivesse ido, teria sido ainda mais rápido. Beb imediatamente rosnou infeliz para a Pantera Nuvem Negra. Linley não se incomodou em tentar aplacar os 2. Em vez disso, ele caminhou em direção a Gené, Kenny e Lambert, que ainda estavam em estado de choque. Eles escaparam de encontros de vida ou morte 2 vezes em 2 dias. Embora no passado os 2 irmãos tivessem sofrido bullying com frequência, eles nunca estiveram em tal perigo. Está tudo bem agora, está tudo bem agora. Linley deu um leve tapinha no ombro de Gené. Com um uau, Gené de repente começou a chorar, abraçando Linley. Ao lado dela, Kenny começou a chorar também avançando para abraçar Linley. Linley não teve escolha senão consolar esses 2 irmãos. Depois que os 2 se acalmaram, Linley perguntou ao vizinho Lambert. Lambert, você já preparou o café da manhã, certo? Sim. Daqui a pouco, o hotel provavelmente enviará pessoas com nosso café da manhã. Lambert olhou para Linley com a maior gratidão em seus olhos. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 15 O Boticário. Depois de experimentar mais uma tentativa de assassinato, Gené e Kenny realmente entenderam o quão perigosa seria esta viagem para Serre City. Eles corriam o risco de morrer a qualquer momento. Inconscientemente, ambos se viraram para Linley. Irmão mais velho Lei, o que devemos fazer no futuro? Gené olhou para Linley enquanto fazia essa pergunta, com o coração cheio de preocupação. Neste momento, tanto Kenny quanto Gené se sentiam como se estivessem perdidos em uma névoa sem limites, incapazes de ver o futuro. Eles não sabiam o que aconteceria se perseverassem. Olhando para este par de irmãos inocentes, Linley os consolou. Não se preocupem. Estou confiante na minha capacidade de lidar com um governador interino de uma cidade provincial. Neste momento, Linley alcançou o 8º posto e era um combatente de pico do 9º posto quando estava em forma draconiana. A Pantera Nuvem Negra, Airu, também era uma fera mágica de pico do rank 9, e o poder de Beb não era inferior ao de Linley e Airu. Se este homem e essas 2 bestas mágicas atacassem juntas, se nenhum combatente de nível santo aparecesse, não importa quantas pessoas viessem, eles não seriam capazes de deter esses 3. Ouvindo as palavras de Linley, Gené e Kenny não puderam deixar de começar a adorar Linley. Embora até agora os 2 ainda não tivessem ideia de quão poderoso Linley realmente era, aos olhos deles, Linley era um indivíduo incrível e misterioso. Quanto a Lambert, ao ver tudo isso, ele também se sentiu satisfeito. Contanto que Gené e Kenny pudessem viver uma vida segura, ele seria feliz mesmo que tivesse que morrer. O fato de tal especialista estar disposto a ajudar esses 2 irmãos criados no campo sem reclamar de mais nada era mais que suficiente para que esse velho servo se enchesse de gratidão. Bater, bater, bater. Um som de batida pôde ser ouvido do lado de fora. Eu atendo. Lambert riu. Provavelmente são os atendentes trazendo o café da manhã. Vamos nos preparar para comer. Linley riu enquanto conduzia Gené e Kenny para a sala de estar. Lambert abriu o portão de sua residência e 2 atendentes empurrando 2 carrinhos carregados de comida entraram. Entregue isso na sala de estar. Lambert riu enquanto os instruía. Sim, senhor. Os 2 atendentes foram extremamente mansos enquanto cada um empurrava seus carrinhos para dentro. Mas à medida que avançavam, eles se entreolharam, com uma pitada de determinação em seus olhos. Nesta tentativa de assassinato, independentemente de terem sucesso ou não, eles definitivamente morreriam. Eles sabiam que Linley, aquele especialista poderoso, ainda estava presente. Tanto Linley quanto sua Pantera Negra poderiam facilmente matá-los. Na sala de estar, Linley estava sentado na cabeceira da mesa. Gené e Kenny estavam sentados nas laterais. Os 2 atendentes sorriram humildemente enquanto empurravam os carrinhos para dentro da sala. Senhor, senhorita, onde devemos colocar toda essa ovelha assada? O atendente abriu uma das tampas. Coloque-os ali. Linley apontou para o chão de pedra próximo à mesa. A Pantera Nuvem Negra, Airu, estava descansando ao lado daquela mesa. Sentindo o cheiro da carne assada, ele ergueu a cabeça. Para Airu, uma ovelha inteira assada nada mais era do que um café da manhã leve. Sim, senhor. O atendente colocou muito obedientemente aquela enorme bandeja coberta de cordeiro no chão. Beb imediatamente correu também. Com um golpe de suas patas afiadas, ele arrancou uma das pernas do cordeiro assado. Airu olhou para Beb e então ele também se aproximou e começou a morder grandes pedaços da ovelha assada. Senhor, por favor, aproveite. O atendente colocou uma bandeja na frente de Linley e depois colocou outra bandeja na frente de Gené. No mesmo momento, o outro atendente colocava uma bandeja na frente de Kenny. Atualmente, os 2 atendentes estavam de cada lado de Kenny.
Kenny não suspeitou nem um pouco e pegou alegremente a faca e o garfo enquanto se preparava para desfrutar desta refeição suntuosa. Os dois atendentes trocaram olhares. Como se estivessem fisicamente conectados, de repente estenderam a mão ao mesmo tempo para Kenny. Suas 4 mãos formaram garras, perfurando o peito, a cabeça e a garganta de Kenny. 4 mãos atacando ao mesmo tempo. Guerreiros comuns do 5º e 6º rank poderiam quebrar pedras com um único golpe. Até mesmo guerreiros de rank 4 poderiam quebrar grossas tábuas de madeira. Os pontos vitais de uma criança fraca como Kenny provavelmente não conseguiriam resistir a um único golpe, fosse na cabeça, no peito ou na garganta. Eles estavam simplesmente muito próximos. Os dois atendentes estavam simplesmente muito próximos de Kenny e atacaram muito perto também. De tão perto, mesmo um guerreiro rank 8 não seria capaz de reagir antes que Kenny já estivesse morto. Linley soltou um suspiro frio. Uma luz violeta deslumbrante brilhou de repente e depois desapareceu. Gritos ensurdecedores puderam ser ouvidos quando os 4 membros dos 2 atendentes caíram no chão. Gené ficou tão assustada que ficou de pé de um salto. Jovem mestre. Só agora Lambert percebeu o que quase aconteceu. Ele chutou com raiva os 2 atendentes contra as paredes, fazendo com que as paredes tremessem. Aqueles 2 atendentes estavam gemendo de dor. Eles apenas trocaram olhares, com desespero nos olhos. Você, como? Um deles olhou para Linley incrédulo. Eles estavam a menos de meio metro de distância de Kenny. Embora fossem apenas guerreiros rank 4 a uma distância tão próxima, eles não precisaram de mais do que um breve instante para matar Kenny. Em tão curto período de tempo, mesmo um especialista não deveria ser capaz de reagir rápido o suficiente. Mas Linley não só conseguiu reagir, como também conseguiu cortar todos os seus braços. Surpreso porque consegui reagir a tempo, Linley olhou calmamente para os 2. Como os atendentes comuns teriam braços como seus? Os 2 olharam para os braços decepados. As pessoas sob o comando daquele homem ruivo eram todos arqueiros de elite. Como arqueiros de elite, eles treinavam frequentemente, fazendo com que as veias e os músculos dos braços, em particular, ficassem salientes. Os 2 atendentes trocaram olhares, os olhos cheios de desespero. Além do mais, as cavidades dos braços vazavam sangue constantemente. Muito em breve, os 2 definitivamente morreriam devido à perda de sangue. Mas eles sabiam, tendo falhado em sua missão, mesmo que Linley os poupasse, seu capitão e Madame Wade não os poupariam. Não ligue para eles. Vamos embora agora. Linley levantou-se. Gené e Kenny, já tendo experimentado 2 tentativas de assassinato, não tiveram uma reação tão grande a esta terceira como antes. Kenny disse suavemente, irmão mais velho Lei, que tal o café da manhã? Deveríamos embrulhar e levar conosco? Não. Linley balançou a cabeça. Tenha cuidado com os alimentos que você come no futuro. Suspeito que toda essa comida esteja envenenada. Envenenado? Kenny olhou aterrorizado para a comida em seu prato. Rangido. Ao lado, Bebe de repente começou a gritar com Linley. Olhando para Bebe, Linley não pôde deixar de começar a rir. Sim, você não tem medo de veneno. Tudo bem? Linley disse resignadamente. Bestas mágicas e humanos eram muito diferentes, biologicamente. Para começar, muitas feras mágicas continham partes e bolsas venenosas dentro de seus corpos. Os venenos que os humanos temiam, eles talvez nem temessem. Quanto mais poderosa era uma fera mágica, mais forte era o seu sistema imunológico natural. Além disso, como as feras mágicas geralmente residiam em florestas imaculadas e intocadas, elas frequentemente interagiam com várias toxinas naturais desde tenra idade. Assim, uma geração após a outra, a resistência das feras mágicas aos venenos aumentaria. O grupo de Linley saiu do hotel bem cedo pela manhã. O homem ruivo observou o grupo de Linley partir de longe, seu rosto era extremamente feio de se ver. Lei? O homem ruivo murmurou. De onde veio um especialista tão poderoso? E por que ele deveria viajar com esses 2 irmãos criados no campo? O homem ruivo estava extremamente infeliz. Esta missão de assassinar Kenny e Gené era originalmente bastante simples. Aquele velho servo, Lambert, simplesmente não era poderoso o suficiente para fazer nada. Mas esta missão originalmente simples de repente tornou-se extremamente difícil quando aquele misterioso especialista se envolveu. Nada a fazer. Eu tenho que me reportar a Madame. Sabendo quão poderoso Linley era, o homem ruivo não se atreveu a correr mais riscos. Como o império militarmente mais poderoso dos 4 grandes impérios, o Império O'Brien tinha um sistema de comunicação extremamente completo, sustentado principalmente por um corpo de comunicações especial que usava Blue Haven Rocks. Cada cidade provincial do Império O'Brien tinha alguns Blue Haven Rocks que eram controlados exclusivamente pelo corpo de comunicações. Blue Haven Rocks eram extremamente inteligentes. Eles reconheciam estradas e, sob as ordens de seus proprietários, podiam levar cartas para qualquer lugar. Mas apenas os clãs governantes do Império O'Brien tinham autoridade para usar esses Blue Haven Rocks. A maioria dos plebeus, e mesmo a maioria dos nobres, não tinha essa autoridade. E claro, o exército tinha o seu próprio sistema de comunicações independente. Carregando o selo do governador da cidade municipal de Serre, o homem ruivo solicitou à cidade Rocha Negra que enviasse um falcão vento azul em direção à cidade de Serre.
Voar em linha reta no ar era muito mais rápido do que correr na estrada. Não muito depois de o grupo de Linley ter deixado a cidade Rocha Negra, o Falcão Vento Azul chegou a Serre, a cidade municipal de Serre. Esta era uma cidade bastante grande. Na província administrativa do Noroeste, foi uma das 10 principais cidades. Neste momento, dentro do castelo reservado ao governador da cidade, o clima era muito sombrio e sinistro. A dona deste castelo era Madame Wade, uma pessoa infamemente fria, sombria e arrogante. Mana. 2 homens de meia idade entraram correndo no jardim dos fundos. Nesse momento, Madame Wade aproveitava o sol radiante enquanto era atendida por 2 criadas. O que há de errado, meus 2 queridos irmãos? Madame Wade levantou a cabeça enquanto olhava para os 2 homens. Irmã, está aí a correspondência que acabou de chegar pelo correio. Esta missão foi um fracasso. Um pouco mais gordinho dos 2 homens disse. Fracassado? Como poderia Kerd ser tão inútil? Madame Wade assumiu a carta. Ao lê-lo, ela começou a franzir a testa, confusa. Um especialista misterioso que tem uma pantera negra como companheira mágica? Pelo que o homem ruivo, Kerd, estava dizendo, aquela pantera negra era pelo menos uma fera mágica do 8º posto, e aquele misterioso especialista era pelo menos um combatente do 8º posto, e talvez até do 9º. Madame Wade de repente sentiu que a carta era extremamente pesada. Irmã, o que devemos fazer? O irmão mais velho de Madame Wade, aquele homem gordinho, perguntou. O segundo irmão de Madame Wade também olhou para ela com esperança. Madame Wade franziu a testa enquanto considerava o assunto. Meus 2 irmãos, por favor, solicitem os serviços do boticário Homer, o ermo. Madame Wade disse calmamente. Homer? Aquela velha aberração? Seu segundo irmão imediatamente gritou de surpresa. Madame Wade disse friamente, de acordo com as investigações de Kerd, esse misterioso sujeito Lei, é pelo menos um combatente do 8º posto, talvez até do 9º. Não tenho a habilidade de matar um combatente de rank 9 cara a cara. É melhor que o boticário Homer cuide deste assunto. Afinal, o boticário Homer já matou um combatente rank 9 antes. Mas Homer, o irmão mais velho de Madame Wade, também hesitou. Se vocês 2 continuarem agindo assim, nunca conseguirão nada. Mesmo se eu matar Kenny, se vocês 2 agirem assim, vocês acham que estarão aptos para serem governadores da cidade? Madame Wade bufou friamente. Tudo bem, mana. Iremos falar com o boticário Homer agora mesmo. Os 2 irmãos mais velhos de Madame Wade submeteram-se a ela. Boticário Homer foi um título que Homer se deu. Outros viam Homer como um assassino, mas Homer se via como um boticário. E de fato, as habilidades de Homer em preservar a vida eram bastante elevadas. Homer tinha quase 300 anos agora. Para um guerreiro rank 6 viver quase 300 anos era quase impossível, mas Homer fez isso. Além do mais, Homer parecia estar em boa forma. Isso acontecia porque Homer costumava usar várias misturas bizarras, permitindo que seu corpo de 300 anos fosse tão forte e saudável quanto o de um jovem. Madame Wade é bastante generosa. Esta transação comercial, eu aceito. Homer acariciou a barba grisalha, rindo deliciado. Na frente de Homer, os 2 irmãos de Madame Wade ainda estavam bastante nervosos. Boticário Homer, seria melhor se você agisse rapidamente. O irmão mais velho de Madame Wade insistiu. Nosso pessoal irá entregá-lo ao seu alvo. Primeiro me dê um adiantamento. Vou sair imediatamente depois. Homer riu alto. Pagamento inicial? Os 2 irmãos se entreolharam. Na cidade municipal de Serre, os 2 nunca haviam sido tratados assim antes. Mas depois de aprender um pouco sobre Homer, os 2 irmãos não ousaram irritar este idoso e autoproclamado boticário. Depois que esse velho ficou com raiva, ninguém sabia quantas pessoas poderiam morrer como resultado. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 16, o rio Yulan. O maior rio do continente Yulan era, sem dúvida, o rio Yulan. O curso principal do rio Yulan fluía através do Império O'Brien, do Império Yulan, do Império Reno e do Império Rohaut. Seus incontáveis afluentes estavam densamente espalhados por cada um dos 4 impérios. Seria justo dizer que o rio Yulan alimentou e deu vida a mais de metade da humanidade. Que rio largo! Sentado no convés de um navio de vários níveis, Linley olhou com admiração para as vastas e túrgidas águas do rio Yulan. Este navio foi empregado por Linley apenas para seu uso. Ele gastou 10.000 moedas de ouro para levar o grupo diretamente ao porto mais próximo da cidade de Serre. Esse porto ficava a menos de 100 quilômetros de Serre. Como Linley explicou, se continuassem na rota originalmente planejada, quem sabe quantas tentativas de assassinato teriam que suportar. Era melhor para eles encomendarem diretamente um barco para levá-los para o sul através do rio Yulan. Este barco foi encomendado por Linley no local. Linley não acreditava que todas as pessoas que trabalhavam neste navio pertenciam às forças de Madame Wade. Afinal, a influência de Madame Wade não teve muita influência perto da cidade Rocha Negra. Irmão mais velho, Lei. Gené saiu da cabine do navio. No meio deste rio o vento estava muito forte. Ela soprou contra o cabelo comprido e o vestido longo de Gené. Sorrindo, Gené olhou para Linley. Caminhando ao lado dele, ela se sentou também. Irmão mais velho, Lei,
pensar que originalmente eu queria empregá-lo por 10.000 moedas de ouro. Gené disse essas palavras com bastante vergonha. Para Gené e Kenny, 10.000 moedas de ouro representavam uma enorme soma de dinheiro. Mas como eles poderiam ter imaginado que Linley iria em frente e encomendaria especialmente os serviços deste navio? A quantidade de dinheiro que custou especialmente para comissionar um grande navio como este foi bastante alta. Embora a distância entre Serre e Blackrock não fosse tão grande, o custo era de 10.000 moedas de ouro. E o que é mais, este foi um preço extremamente reduzido que eles deram a Linley como uma demonstração de respeito por ele, um poderoso combatente que tinha uma pantera negra como companheira. Até agora, Linley havia tirado apenas uma única moeda de ouro das 10.000 moedas de ouro que lhe haviam sido prometidas como taxa de contratação. Mas agora, o próprio Linley já havia gasto 10.000 moedas de ouro. Não era estranho que Gené ficasse envergonhada. Gené e seu irmão queriam pagar o barco sozinhos, mas é claro, no momento não tinham dinheiro. Gené, você não acha que o cenário aqui é muito bonito? Linley caminhou até o final do convés, cercado por correntes protetoras de aço. Linley apoiou as mãos nas correntes de aço, olhando ao redor. As ondas do rio Yulan podiam ser vistas a quilômetros de distância. Na sua parte mais larga, o rio Yulan tinha vários quilômetros de largura. No ponto mais estreito, ainda tinha centenas de metros de largura. Este foi o rio-mãe de todo o continente Yulan. Quem sabe a quantas pessoas ela deu vida? A história registrada do continente Yulan remonta a centenas de milhares de anos. Este rio Yulan também deve ter existido há centenas de milhares de anos. Olhando para as águas turvas do rio, Linley não pôde deixar de imaginar como teria sido há centenas de milhares de anos. Ao se perder neste rio enorme e sem limites, Linley sentiu seu coração se tornar ilimitado também. As pessoas e os reinos de centenas de milhares de anos atrás viraram pó há muito tempo. Comparados com a marcha interminável da história, onde reinos e impérios surgem e depois entram em colapso, os rancores e inimizades pessoais são tão insignificantes e pequenos. Diante deste vasto rio, Linley teve uma sensação muito estranha. Neste momento, o continente Yulan tem 6 entidades políticas principais. Os 4 grandes impérios, a União Sagrada e a Aliança Negra. O coração de Linley estava extremamente calmo. Desde jovem, os objetivos de Linley eram realizar os sonhos de seu pai e alcançar os mais altos níveis de treinamento e poder. Mas depois que seu pai morreu, o coração de Linley caiu em um abismo escuro. Ele havia embarcado em um caminho para a vingança, um caminho para o massacre. E neste caminho, Linley havia perdido seu avô Duerrin. Os 3 anos de treinamento que ele passou na Cordilheira das Bestas Mágicas e sua comunhão com a natureza permitiram que a natureza limpasse sua alma. Seu coração estava agora calmo como água parada e ele havia se transformado, como uma borboleta emergindo do casulo. Somente alcançando o auge do poder é que alguém pode realizar seus sonhos. Apesar de ser uma organização tão grande, quando a União Sagrada ficou cara a cara com aquele Dilin, eles não escolheram recuar. Linley tinha total confiança em si mesmo. Chegará um dia em que eu também alcançarei essas alturas. Olhando para as ondas furiosas, Linley não sentiu nada além de grandes ambições, tão ilimitadas quanto o rio. O capitão deste navio teve uma vida extremamente fácil. Embora as corredeiras do rio Yulan fossem bastante rápidas, ainda era muito mais seguro que o mar. O capitão ainda teve tempo para conversar casualmente com seus marinheiros. Ei, vocês viram aquela pantera negra? O capitão disse encantado. Essa é uma fera mágica. Basta esperar e ver. Meu próprio filho irá domar uma fera mágica em breve. Capitão, essa é uma fera mágica do tipo pantera. Você acha que seu filho poderia domar um desses? Os marinheiros próximos começaram a rir. Não havia muita estratificação social entre um capitão e seus marinheiros. Ambos eram homens que ganhavam a vida no mar. O capitão suspirou emocionado. Bestas mágicas de alta classe. Eu realmente admiro aquelas pessoas que conseguem domar um. Lembro-me de como no ano passado, quando fomos à capital imperial, vi o War Gods College aceitar novos discípulos honorários. Uau! Você não tem ideia de quantos especialistas estavam lá. Alguns estavam montados em enormes feras mágicas, enquanto outros estavam sentados em feras mágicas voadoras. Tantos especialistas correram para lá, lutando para serem os únicos a se qualificarem para aquela única vaga. Essas batalhas e esses movimentos entre os especialistas, tudo que vi foram borrões. Eles eram muito rápidos, muito rápidos. Todos os marinheiros começaram a se gabar dos especialistas que haviam visto antes. No Império O'Brien, cada criança queria se tornar um combatente poderoso, sendo o recrutamento do War Gods College seu objetivo final. Linley estava sentado meditativamente no convés de madeira, permitindo que o vento soprasse contra ele. Sua espada pesada de adamantina estava em suas pernas. Com os olhos fechados, Linley estava silenciosamente em sintonia com a vastidão ilimitada das águas do rio Yulan. O poder de impor é o poder dos céus, o poder da terra, o poder dos oceanos sem limites. O espírito de Linley tornou-se totalmente um com o vento. Ele quase sentiu como se pudesse sentir o vasto leito do rio Yulan, bem como a terra ilimitada que o cercava. Naturalmente, ele também podia sentir aquele rio caudaloso. O navio continuou a navegar para frente.
Eles pararam ocasionalmente em sua jornada para permitir que todos pudessem comer, mas Linley permaneceu na postura meditativa no convés, sem comer nada. Num piscar de olhos, 6 dias se passaram. Mana, o grande irmão Lei vai ficar bem? Ele não comeu nem bebeu nada. Kenny apontou para Linley, que ainda estava na postura meditativa, enquanto perguntava preocupado a Gené. Gené também estava um pouco preocupada, mas balançou a cabeça impotente. Eu também não sei. Que Bebe não nos deixará chegar perto dele. Não se preocupe. O capitão do navio se aproximou rindo. Esses especialistas de alto nível não são como nós, pessoas comuns. Para eles, mesmo atravessar um precipício com 10.000 braças de profundidade não tem problema. Nem mesmo um exército de 1 milhão de homens pode detê-los. Já ouvi falar de pessoas que, durante seu treinamento meditativo, não comeram nem beberam durante meses. No nível deles, ficar meses sem comer ou beber é bastante normal. Embora o capitão usasse a palavra normal quando falava, havia um traço de inveja em seus olhos. Ao ouvir as palavras do capitão do navio, Gené e Kenny começaram a ficar ainda mais surpresos. Pode ser? De repente, um murmúrio pôde ser ouvido. Gené, Kenny e o capitão viraram a cabeça para Linley, e quando fizeram, ficaram chocados. Segurando a espada pesada de adamantina em suas mãos, Linley pulou diretamente no rio. Irmão mais velho, Lei. Gené gritou alarmada. Os 3 correram imediatamente para o convés. Correndo para aquelas correntes de aço trancadas, eles olharam para baixo. Para sua surpresa, eles viram que Linley estava atualmente em pé em cima da água, a espada pesada de adamantina em suas mãos. Ele flutuou para cima e para baixo com as ondas, mas não afundou. Essa visão surpreendeu a todos e os deixou boquiabertos em estado de choque. O voo no ar era algo que apenas uma pessoa de nível santo poderia fazer. Terra, fogo, água, vento, Linley murmurou em voz baixa e de repente, ele empurrou sua espada negra adamantina em direção ao céu. Quando a pesada espada adamantina disparou, parecia que um buraco havia sido perfurado no céu, enquanto um uivo terrível e estridente podia ser ouvido no ar. Ao mesmo tempo, toda a água ao redor de Linley subitamente rompeu em direção ao céu como um geyser. Haha! Linley riu alto e feliz, e então seu corpo pôde ser visto em constante movimento e girando em meio às ondas. A água do rio parecia seguir os movimentos de Linley, enquanto a espada pesada gritava e uivava constantemente a cada golpe. Toda a água do rio em uma área de 100 metros ao redor de Linley havia enlouquecido. Às vezes, a água subia dezenas de metros no céu, enquanto outras vezes formava um redemoinho gigante. Outras vezes, a água disparava como flechas afiadas em todas as direções, enquanto outras vezes, apenas circulava em torno de Linley. Clang! Um som nítido e claro ecoou da espada pesada entrando em sua bainha. Aquelas águas selvagens de repente se acalmaram. Num piscar de olhos, o rio Yulan voltou mais uma vez ao seu estado normal, com apenas alguns efeitos persistentes. Avançando sobre as ondas, Linley não afundou. Mas desta vez, Linley não estava usando sua magia do estilo vento para neutralizar os efeitos do peso da espada pesada de adamantina. Em vez disso, ele estava usando seus novos insights sobre como impor. Essa força imponente era a força dos céus. É também a força da enorme terra e dos mares sem limites. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Linley. Com um salto suave, Linley saltou de volta para o convés do navio. Durante todo esse tempo, Linley estava se concentrando em entender e impor, através de sua afinidade com a terra e o vento. Mas ao longo desses 6 dias de meditação, Linley foi capaz de sentir os movimentos das ondas e também se lembrou da paixão ardente das essências elementares do fogo na magia do estilo fogo. Denso, gracioso, flexível e apaixonado. Quando esses aspectos desses 4 elementos se fundissem em um golpe de espada, eles poderiam fazer o universo se mover. Isso era o que impor realmente significava. No passado, o entendimento de Linley sobre impor nada mais era do que o mais rudimentar dos entendimentos. Irmão mais velho Lei, agora há pouco, o que você era, o que era. Kenny estava muito animado, mas não sabia o que dizer. Gené também estava olhando para Linley com admiração. O que Linley acabará de fazer realmente o surpreendeu. Até o capitão, que era muito viajado e conhecedor do mundo, nunca tinha visto um espetáculo tão impressionante. Apenas treinando. Linley disse com um sorriso calmo. Embora nos registros de seu clã o nível mais alto de uso de armas pesadas fosse esse terceiro nível de imposição, Linley de repente teve um certo sentimento. Impor não foi o fim do caminho. Havia algo ainda maior do que isso. Depois de atingir o nível impor, e em particular, depois que sua alma pôde se sintonizar com a natureza, Linley sempre teve esse sentimento, de que havia verdades ainda mais profundas esperando por ele. Linley podia senti-los vagamente, mas não tinha como realmente compreendê-los. Ki de batalha e força bruta são apenas os blocos de construção mais básicos. Para que os ataques se tornem mais poderosos, é extremamente importante ter uma compreensão profunda desses princípios profundos. Você pode possuir o poder de levantar algo que pesava 1 milhão de libras, mas se seus movimentos fossem muito estúpidos e desajeitados, você só conseguiria liberar 10% de sua força total. Depois de treinar duro, você poderá liberar 30%. Os especialistas seriam capazes de liberar 70%. Mas o que Linley queria fazer era liberar 100%.
e, tomando emprestado a força imponente do próprio universo, desferiu golpes que eram mais poderosos do que ele próprio era fisicamente capaz. Gené, Kenny, a que distância estamos da costa? Lilley perguntou. Temos mais um dia de folga, respondeu o capitão próximo. Lilley assentiu e depois instruiu. Que tal isso? Não vamos descer muito perto de Serre City. Vamos descer no porto, a uma parada da cidade de Serre. Sim, Lord Ley. Embora o capitão do navio não entendesse o motivo, ele concordou. A escolha de Lilley de viajar pelo rio deixou todas as forças de Madame Wade em um estado de confusão. Aquele homem ruivo, Kerd, finalmente conseguiu saber que o grupo de Lilley havia viajado de navio e avançava pelo rio Yulan. Não importa o quão poderoso o boticário Homer fosse, ele não poderia simplesmente passar por um rio que tinha centenas de metros de largura no seu ponto mais estreito e entrar no barco do oponente, certo? Mesmo que ele conseguisse entrar no barco, eles sem dúvida suspeitariam muito de suas intenções. Assim, só podiam ficar de emboscada no porto, como se esperassem que uma lebre caísse na sua armadilha. No entanto, com base nos cálculos deles, o navio já deveria ter chegado. O que está acontecendo? Eles não deveriam ter chegado ontem? O boticário Homer estava descansando na casa de um plebeu em uma cidade localizada bem perto do porto. Mestre Homer, por favor, espere um pouco mais. Os subordinados de Madame Wade também estavam extremamente frenéticos. De repente, a porta da residência se abriu e um dos subordinados de Madame Wade entrou correndo. Ele disse com raiva, Mestre Homer, eles não pararam neste porto, eles pararam no anterior. Eles já chegaram a uma pequena cidade chamada Redsan, que fica bem perto de Serre. Muito provavelmente, eles chegarão à cidade municipal de Serre esta noite. Eles estão chegando esta noite? O boticário Homer ficou surpreso. Rápido, precisamos sair imediatamente. O boticário Homer ordenou imediatamente, e todo o grupo correu freneticamente de volta na direção da cidade municipal de Serre. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.